Pronto. Boa noite, pessoal. A gente teve problemas técnicos aí. Parece que o YouTube não queria deixar a gente transmitir a nossa live, mas parece que está dando certo agora. A ideia dessa live de hoje é a gente conversar entre nós, e principalmente com o professor Mirko, sobre formas diferentes que a gente conhece para estudar. Estudar não só assuntos de tecnologia, mas qualquer assunto para a vida de vocês, tá? Alguns de vocês, né, acho que poucos, na verdade, não conhecem o professor Mirko, porque ele recentemente, infelizmente, saiu do corpo de professores do IFPB, infelizmente mesmo, porque foi uma perda muito grande, principalmente por curso da gente, mas tenho certeza que vocês vão perceber como ele é um cara sensacional na live de hoje. Então eu queria começar pedindo para o Mirko se apresentar e para ele falar também como é que ele se interessou por esse assunto de aprendizagem, tá? Então a palavra é você, Mirko. Pronto, beleza. Então, boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer aí ao professor Cleiton pelo convite, né? Então, eu era professor do IFPB até janeiro, e aí em janeiro eu resolvi sair por diversos motivos. Mas aí estou aqui de volta, né? De certa forma, para me comunicar aqui com grande parte dos alunos, eu acho que me conhecem. Alguns foram meus alunos, outros chegaram a esse ponto, né? Mas, de qualquer forma, então, eu fui professor aí no IF por 5 anos, peguei as turmas de padrões de projeto, as disciplinas, né? Padrões de projeto, processos, análise de algoritmos e, qual foi a outra que eu peguei mesmo? Matemática aplicada à computação. Então, assim, disciplinas bem diferentes, né? O pessoal aí de períodos também bem diferentes. O pessoal do segundo período, até o pessoal que estava aí, doido para se livrar de mim para se formar, pagar e se formar. Mas, então, assim, perfis completamente diferentes, tanto o pessoal mais maduro como o pessoal mais novo. E aí eu percebi nos últimos semestres, né, já faltando o quê? Talvez 1 ano e meio, talvez, em 2018, por aí. Aí eu lembro que há muito tempo eu já tinha feito eu fiz um curso sobre essa parte de aprendizagem, né? Que é um curso bastante conhecido aí, na verdade é o curso mais famoso, que chamam de MOOC, né? Que é esses cursos online para milhares de pessoas, no Coursera, que é um curso chamado Learning How to Learn, que tem como professores, é uma engenheira de uma universidade americana e um dos maiores neurocientistas do mundo, né? E aí eles deixam bastante claro, bastante explicado, assim, eles trazem evidências aí da ciência, citam muitos artigos científicos, mas eles trazem de forma bem didática, né? Qualquer pessoa que fizer o curso dá para entender. E aí, isso aí já fez uns 5 anos que eu fiz esse curso, e aí, em algum momento aí, acho que 2018, eu achei que fosse útil trazer isso para os alunos do IFPB, né? Então, alguns aí que foram meus alunos, eu lembro que primeiro dia de aula, acho que na primeira semana de aula, eu falava um pouco sobre, assim, dava algumas dicas de como eles poderiam ser mais eficientes, na verdade, né? Mais eficientes, né? No estudo deles. Então, eu percebi que muitos sofrem o que, na verdade, não é nenhuma característica dos alunos do IFPB, nem dessa geração, né? O pessoal aí que nasceu já com rede social, internet e tal, não é o caso da gente, né, que já é velho. Na época da gente não era tão fácil ter as coisas, como, por exemplo, baixar uma música já era difícil, né? E hoje em dia, você dá um clique e até uma namorada consegue, né, no Tinder. E as coisas estão mais fáceis. Mas, então, assim, o pessoal que está acostumado, às vezes, com uma recompensa mais imediata. E quando a gente tá falando de estudar, não é igual ao Matrix, não, né? Lá no filme da Matrix, você vai lá, faz o download do assunto e pegou, né? Assim que funciona. Então, é um processo um pouco mais longo, mas, assim, de certa forma, não é característica assim, dele. Posso até falar, assim, ontem mesmo, por coincidência, né? Foi, sei lá, nem lembro mais as coisas dele. Mas foi ontem, conversando com um amigo meu, que é engenheiro de software, numa das maiores empresas do mundo aí, ele
dizendo que estava com uma dificuldade muito grande de organizar o tempo dele, não estava conseguindo ser produtivo e tal, não estava rendendo. Tudo bem, assim, por causa da quarentena, né, que deixou algumas pessoas psicologicamente abaladas aí, mas, então, assim, tá tendo muita dificuldade de organizar o tempo dele. Então, assim, um cara que tá terminando doutorado, trabalha aí, ó, uma das maiores empresas do mundo de tecnologia e tem dificuldade de organizar o tempo. Então, assim, isso é algo que é difícil. Muita gente sofre aí com a questão da procrastinação, né? E aí, por isso que eu peguei e tirava um pouquinho do tempo da minha disciplina para justamente passar isso para os alunos. Entendi. E aí, assim, eu lembro, eu consegui fazer uma avaliação até boa disso na disciplina de algoritmos, né? Tudo bem que, assim, tem um viés, porque eu mudei a forma de avaliação, assim, em paralelo com começar a Com dar mais essas metodologia. dicas da disciplina. Então, claro que tem uma confusão de fatores aí, né? Para saber, assim, se o rendimento melhorou por causa disso. Mas eu lembro que nas turmas de AA, o rendimento melhorou bastante no último ano, né? E aí, de certa forma, talvez tenha tido um aí de influência. Entendi. Assim, foi por isso que eu comecei a Assim, passar em PF. Sim, Cleiton, queria falar? o objetivo dessa videoconferência, né, é falar sobre essas técnicas que você aplicou e que os alunos podem aplicar nos estudos deles nesse período de quarentena. Só abrindo um parênteses, além do professor Mirko, né, desculpa que é a primeira vez que está fazendo, a gente está aprendendo enquanto vai. Também estou participando dessa live a professora Renata. A professora Renata, ela foi convidada por alguns motivos. Mas também porque ela pegou praticamente as mesmas disciplinas que o Mico pegou durante o curso e tem a experiência que ele teve por um outro lado. E ela também tem ideias diferentes para aplicar em algumas disciplinas dela. Ainda a professora Renata está participando também a Tanissa, que é uma servidora nova do nosso campus. Ela é a pedagoga atual, né? Veio substituir a Ellen. E também tem a visão da área de humanos, né? Essa é uma coisa interessante que eu queria começar levantando, que nós três fizemos um curso de bacharelado. Ninguém aqui fez curso de licenciatura, que seria o curso onde a gente teria mais aprofundamento sobre técnicas de ensino diferentes, né? Mas a gente se preocupa com essa parte da didática. Alguns de vocês querem falar alguma coisa? Mir, quer continuar? Então, antes da live, eu conversei com Renata, e aí, na verdade, eu já tinha conversado com ela sobre esse assunto, assim, compartilhando a experiência que a gente tinha, porque, assim, a gente também foi adolescente, a gente também foi jovem em algum momento, a gente foi aluno de graduação também, tinha um monte de disciplina, um monte de professor, tem professor que era carrasco, tem professor que era gente boa, assim, né, que é mais tranquilo, então todo mundo, a gente passou por isso, tinha Em Monteiro professor só que a tem gente carrasco. gostava mais, curso que a gente não gostava tanto, então isso, assim, isso é completamente normal, a gente passou por isso também, já foi aluno de graduação. E a gente também tem aquela questão de ter um monte de disciplina para pagar e atividades extracurriculares. Então, ou participar de projeto de pesquisa, ou projeto de extensão, ou tinha atividades fora da instituição, né? Alguma coisa pessoal, mesmo de família, ou praticava algum esporte, enfim. Participar de uma banda, enfim, não importa. E aí, assim, a gente passou por esse momento de dificuldade que é gerenciar o tempo, até quando você é novo, assim, né? O cara não pensa tão estrategicamente aí num plano de vida. E aí é difícil você conseguir organizar seu tempo. E aí ela já tinha até passado algumas dicas que, inclusive, pelo que ela falou, faz sentido com algumas das coisas que a gente vai falar aqui, né? Ela já fazia. Eu também aconteceu comigo também. Algumas coisas que eu fazia também na graduação acabam que depois eu confirmei que eram efetivas e depois também eu aprendi também coisas, assim, algumas técnicas mais efetivas, né? Tem um método muito E não famoso, sei quem né? Que pode é aí. o do Pomodoro. Pomodoro, Então, assim, isso eu queria é passar gerenciamento de tempo, no caso, né? eu queria passar, na verdade, em 5 etapas, sabe? Assim, sem filosofar demais também. Mas primeiro falando assim o que é inteligência, né? Que eu acho que assim tem um glamour muito grande assim sobre inteligência e talento e aptidão e não sei o quê. E aí o pessoal fala muito de talento e aptidão. Não, aquela pessoa tem um perfil para aprender a programar, ou ela é assim, ela tem essa predisposição e por isso que ele conseguiu, sei lá, por isso que fulaninho conseguiu tirar 10 em todas as provas da disciplina, porque ele tinha aquela aptidão. E, na verdade, a inteligência nada mais é do que a capacidade que a gente tem
de ou fazer uma previsão de algo ou resolver algum problema baseado no conhecimento que a gente tem, né? Então, claro que tem algumas pessoas que têm essa aptidão e conseguem aprender um pouco mais rápido, né? Até quem, por quem casa gosta de achar aquele Luciano Huck. Aí tava aí no fim de semana passando uns moleques lá com 7 anos fazendo superdotados, né? Então, assim, tem aqueles casos dos superdotados que realmente conseguem aprender muito rapidamente e tal, mas, na verdade, qualquer pessoa é capaz de aprender qualquer coisa, né? Aqui, também não vou dizer que todos os alunos do IFPB de Monteiro têm condições de entrar no Amazon ou no Facebook. Não, isso aí, tipo, é a mesma coisa dizer que, pô, todo jogador, qualquer pessoa que se esforçar muito vai ser um jogador de futebol profissional, jogar no Barcelona. Então, assim, não é bem assim, mas qualquer pessoa que, os alunos que eu conheci aí no IF, eu não conheci nenhum que se conseguisse se esforçar, se tivesse foco, não estava hoje trabalhando no mercado. Então, eu não conheci nenhum assim, quer dizer, meu irmão, esse bicho não tinha condições nenhuma. Ele tinha condições de... Ele tem condições de aprender. E ser inteligente não é uma condição assim que você nasce, né? Você não nasce inteligente. O cara não nasce, sei lá, você vê, sei lá, Neymar. Neymar não é um exemplo muito bom, não, porque ele faz muita besteira, né? Mas ele não aprendeu, não nasceu jogador de futebol do Paris Saint-Germain. Ele nasceu com 2 braços, 2 pernas, igual a todo mundo, né? Igual a gente. Você vê o, sei lá, Michael Jordan, do mesmo jeito. O Kobe Bryant, né, que infelizmente morreu aí recentemente. Tem do até mesmo uma, jeito. E se você for ver... tem até Oi. uma teoria da modificabilidade cognitiva estrutural, que ela fala que toda pessoa é capaz de elevar seu potencial de inteligência, né? Seja de qualquer idade, qualquer origem cultural, né? Mas todo mundo tem esse potencial, né? Só basta acreditar e seguir algumas técnicas, né? A gente Alguns fala, métodos. né, que normalmente tem 2 tipos de alunos. A gente geralmente lida com 2 tipos de alunos. Ou o aluno, ele tem uma facilidade de aprendizado, que é o que geralmente é chamado de inteligente, né? Ou o aluno é muito esforçado. Às vezes, no terceiro caso, tem as 2 características. Mas é muito comum de um aluno que é muito esforçado, com o seu esforço, e aí com muito esforço, né, muito trabalho, superar o aluno que tem facilidade de aprendizado. Se esse que tem facilidade de aprendizado não é tão esforçado, né? E lá no Campus Monteiro, a gente lida muito com esses 2 tipos de perfis. Muito mesmo. O ideal seria ter que combinar os 2. E, na verdade, eu acredito, inclusive, que os próprios professores chamam mais atenção aos olhos de professores e eu acho que futuramente no trabalho, o que é esforçado. Porque o que é esforçado é o que você está vendo que ele vai meter a cara quando ele precisar aprender uma coisa nova, ele vai meter uma cara quando ele precisar fazer uma pesquisa. Então, é desse que a gente, de fato, está procurando. É o cara que ele vai superar os limites dele. Ele tem um limite, ele vai lá e supera, e estuda, e mete a cara. A gente não quer que tenha um que... ele tem uma facilidade ali, mas se ele entrar no mercado e ele tiver uma pequena dificuldade, a gente não sabe como ele sabe lidar com isso, como ele lida com isso, porque ele ainda não mostrou como seria ser o esforçado. Né? O esforçado é o ideal, digamos assim. Exatamente. Então, o ponto é que a pessoa não pode se limitar, achar que, sei lá, foi pagar programação 1, aí tem uma nota ruim na primeira prova, então perder uma disciplina e achar que é o fim do mundo, que eu não consigo, não sei o que, não, você depende de você. Agora, não vai ser chegando na véspera da prova estudando para tirar 10 no outro dia. Isso aí não... Né? Tem gente que consegue fazer isso. Às vezes é porque, né? Nem porque o cara é tão inteligente, às vezes o professor facilitou também, né? Botou a questão igual da lista e tal. E por isso o cara tirou 10, né? Porque o cara é um gênio, não. Mas o ponto é que... Ou ele é um gênio, tem como... mas ele não sabe usar o potencial dele. O potencial dele, Exatamente. Mas o ponto é que, tipo, é possível ficar mais inteligente do que você é hoje em dia, certo? E aí, enquanto a gente for discutindo aqui, a gente vai entrando assim mais em detalhes, né, sobre tipo como é que você pode fazer isso. O objetivo de hoje, na verdade, eu acho que é mais esse, né? Mostrar ao pessoal como é que eles podem fazer isso, como é que eles podem chegar lá. Beleza? Beleza. Pessoal, só uma outra coisa. O pessoal que está assistindo, tá? Só ver quantas pessoas estão assistindo. 46 pessoas. Legal. 46 mil pessoas? Nossa, quanta gente. O que acontece? Se vocês querem fazer perguntas... Deixa eu só desligar aqui o microfone dos outros.
Se vocês quiserem fazer perguntas, pessoal, vocês podem, pelo chat. E em relação ao certificado, deixa eu só adiantar. Para conseguir o certificado da atividade, vocês têm que... Pronto, rapidinho. Para conseguir o certificado da atividade, vocês têm que preencher um formulário que está na descrição do vídeo, tá? Tem um formulário na descrição desse vídeo. Preenche lá o formulário e eu vou emitir o certificado dos alunos que fizerem isso, beleza? Vamos continuar, então. Mirko, tem uma questão em relação à forma como a gente estuda, né? A gente pode estudar ou de forma difusa, Pronto. ou de forma ampla. Pronto. Isso aí é a forma que a gente pensa. A gente tem duas formas de pensar. A gente pode pensar de forma focada ou de forma difusa. Aí, o que acontece? Zeca, a gente tá com saudade das minhas aulas. Sim. Então, a gente pode pensar de forma focada ou de forma difusa. Então, na verdade, assim, o que é a gente aprender alguma coisa? O nosso cérebro é formado de neurônios, certo? Então, a gente tem redes neurais. Então, aprender significa que a gente consegue criar um caminho neural lá que a gente consegue acessar a qualquer momento. Então, tipo, eu aprendi o que é variáveis, eu aprendi, sei lá, a sintaxe de Python, aprendi o que é um condicional, um laço. Então, isso aí, na verdade, quando a gente aprende alguma coisa, a gente cria um caminho neural que a gente depois consegue acessar. Aí, as duas formas que a gente tem de pensar é a focada e a difusa. Aí, a focada é quando a gente está concentrado tentando fazer alguma coisa. Então, a professora Renata vai passar uma questão bem difícil lá de programação 1. Então, o pessoal vai sentar e vai começar a fazer. Então, naquele momento que ele senta, lê a questão e tenta fazer, isso é o modo focado. Aí, esse modo focado, a gente vai justamente tentar acessar, o cérebro vai acessar, tipo, caminhos neurais que ele já conhece. Então, quando a gente está no caminho focado, a gente consegue resolver problemas que a gente já está acostumado a resolver. A gente não consegue, tipo, além da nossa capacidade. Aí, quando é que a gente consegue ir além da nossa capacidade? Quando a gente entra no modo difuso. Então, isso já aconteceu, provavelmente aconteceu com muitos de vocês. Eu lembro quando eu perguntava isso lá na turma, o pessoal dizia que isso acontecia com eles. Tipo, você está tentando fazer uma lista de exercício, está pensando muito em alguma coisa. Aí, quando você, tipo, para e vai tomar um banho, tá no chuveiro, você, eita, caramba, se eu fizer isso aqui, isso aqui. Começa a pensar em coisas que eu não estava conseguindo pensar antes. Como é que eu não pensei nisso antes? Tem até uns filmes que brincam então, com isso, fazendo né? uma lista de... Tem uns filmes, uns seriados que brincam com isso. Eu lembro que tem um episódio de Big Bang Theory que o Sheldon vai lavar prato para pensar na teoria. Enquanto ele está lavando o prato, ele consegue resolver o problema lá dele. Sobre exatamente. isso. E vai esse modo de... Tem uma pergunta, Cleiton, de Luciano Azevedo. Ponto focado seria o momento de concentração focado. Pronto, então, focado é justamente quando você lê uma questão e está realmente se concentrando, tentando resolver. Aí isso aí é o modo focado. Então, você está se esforçando realmente para tentar resolver, pensando no problema, buscando soluções. Isso aí é o modo focado. O modo difuso é quando você dá uma relaxada, né? E o modo focado, o modo difuso, ele vem depois de um modo focado, né? Você não pode ficar o dia todo também no modo difuso aí na vida boa e os problemas vão ser resolvidos, né? Assim também não, né? Você tem que fazer o modo focado, aí depois quando você dá uma relaxada, o que acontece? É como se fosse em background, o cérebro continua tentando buscar soluções. E aí é nesse momento que você consegue ir um pouco além, né? Então, às vezes, aí a gente escreve muito artigo, né? E aí, às vezes, a gente está tentando descobrir uma forma de formalizar um problema ou apresentar uma figura, algo do tipo. E aí, a gente, às vezes, está tentando fazer e não consegue. Então, a gente dá uma parada, né? Vai dar uma caminhada, sei lá, vai tomar um banho, vai deitar um pouquinho. Aí, a gente... Isso aqui, eu acho que fica melhor se fosse assim assado. A gente vai e consegue fazer. Então, isso aí é o modo de... São as duas formas que a gente tem as duas formas que o nosso cérebro pensa, na verdade. É assim que a gente pensa. Tem esses dois jeitos. A forma de muitas pessoas... Assim, qual um grande problema, né? Que é assim, não nem um pouco efetivo. Estou tentando fazer uma questão lá da professora Renata, que passa questões muito difíceis, né, Renata? Aí,
Então, o que acontece é que tipo, você não está conseguindo fazer a questão e você fica, eu só vou sair daqui quando eu resolver. Isso é completamente ineficiente, porque você não vai conseguir resolver. Se tiver um pouquinho fora da sua capacidade atual, você não vai fazer. Então, é melhor você pegar, dar uma pausa, e aí pode ser que aconteça que durante essa sua pausa, a solução venha naturalmente, né? Porque é assim que o cérebro da gente funciona. Então, assim, tem esse ponto que é importante. Sabe? Primeiro tem que saber como é que a gente funciona para poder saber o que fazer, né? Então, esse é um ponto importante. Mirko, só lembrando que quando a gente está focado, quando a gente fala de que está focado e pensando no problema, você primeiro tem que pensar um pouco no problema, tentar resolver ele, e ele vai ser quebrar um pouquinho a cabeça antes de dar essa relaxada. Não desistir com 5 minutos e dizer, não, vou parar aqui que vai aparecer. Na verdade, isso geralmente a gente faz quando a gente está há um bom tempo pensando no problema e já pensou em vários caminhos e nada deu certo, e aí você para relaxar e parece que você acha esse caminho, como já foi dito aqui no chat, mas eu ia falar também que quem nunca sonhou com uma resolução de problema, né? Mas lembrando disso, Exatamente. Então é saber o quanto é muito e o quanto é pouco, né? De você se focar antes de dar uma respirada. Então disse que consegue achar as soluções no banheiro. Ainda bem que não deu mais detalhes, né? Tá bom por aí. Ele acha as soluções. Beleza. Mas, na verdade, isso acontece muito de você começar a estudar e... Pelo menos eu fazia muito isso, né? Eu começava a estudar e depois eu ia dormir. Enquanto eu estava dormindo, eu continuava pensando um pouquinho. E quando eu acordava, eu, caramba, acho que consegui resolver aquela questão, ou o conteúdo que eu tinha estudado antes estava tão claro na minha mente como estava antes de eu dormir. Ajuda muito essas pausas mesmo. Então, tem o Thomas Edison, né, que é o Thomas Edison, que é um dos cientistas aí mais famosos, né, de todos os tempos. Que aí, assim, diz a lenda, né, que ele estudava, ele trabalhava com, tipo, um sino na mão, sabe? Não com sino, com uma bola. Era uma bola de metal, assim, que se caísse no chão fazia barulho. Aí ele começava a trabalhar, aí ele cansava. Quando ele cansava, ele ficava meio que brincando com a bola, assim, sentado na cadeira. Aí até que ele adormecia. Quando adormecia, a bola caía no chão, fazia um barulho. Ele acordava e voltava a trabalhar. E ele dizia que era nesses momentos que ele dava uma parada, assim, para relaxar, que ele tinha as principais sacadas dele, né? Então, na verdade, tem vários casos, né? Aí, beleza? Aí, Beleza. 2 pontos, assim, que a gente, às vezes, acaba... Tem um problema que a gente tem, que não tem a ver com o estudo em si, mas tem a ver com a gente saber priorizar as tarefas do dia a dia, né? Então, tem gente que diz que o importante é você conseguir priorizar o que você tem a fazer. Então, tipo, você priorizar não necessariamente é mais importante. Você tem que conseguir, tipo, agendar as suas prioridades e conseguir, de certa forma, ter algum tipo de equilíbrio, que às vezes não é fácil, né? Então, o que acontece às vezes com muitos alunos? Eles passam aí não sei quanto tempo sem dormir, ou dormindo 3 horas por noite, 2 horas por noite, tomam pó de guaraná, café, não sei o quê, Red Bull, né? Para se manter acordado. Mas, na verdade, o que acontece é que para a gente conseguir entrar no modo difuso de forma produtiva, é importante que a gente esteja dormindo bem. Se a gente não dormir bem, a gente não consegue entrar no modo difuso. Então, esse é um ponto importante, tem que ter esse equilíbrio, né? E também um ponto importante, que a gente também acaba negligenciando muito, é a questão de atividade física, né? E você realizar atividades físicas, sou Cleiton aí, nosso atleta, jogador de basquete, ele... Renata também, dançarina profissional. Eu sou... Você joga tênis, né? profissional. 25 anos. Mas, então, você... Oi? Mas você é tenista profissional também. Opa, cortou aqui. Luciano Azevedo perguntou: ao tentar resolver, cria-se novos problemas, às vezes seria o momento de parar? Pronto, Luciano, deixa eu responder isso daqui a pouco. Que eu vou falar do Pomodoro, aí vai acabar respondendo isso aí. Beleza? Pronto. Então, assim, a questão de exercício também ajuda, né? Evitar negligenciar, porque vai te ajudar a entrar no modo difuso, beleza? Deixa o nosso cérebro aí funcionando de forma mais efetiva, certo?
Aí entra na questão da grande dificuldade, inclusive, tem uma síndrome chamada síndrome do estudante. Vocês sabiam disso? A síndrome do estudante? A síndrome do estudante é o nome oficial. Deve haver várias síndromes do estudante. Diversas. Isso é um antipadrão aí de gerenciamento de tempo, né? Então, o estudante, no caso, você bota, o projeto vai ser daqui a um mês. O que é que o estudante faz? Rapaz, o negócio vai ser daqui a um mês, né? Eu faço isso em 2 dias. Então, eu vou começar a fazer quando? 2 dias antes. Você deixa os últimos 2 dias. Você não faz logo hoje, né, para ficar livre. Não, vai nos últimos 2 dias. E tem um outro que não é a síndrome de Parkinson, é a lei de Parkinson, que diz que a gente tende a distribuir o tempo a fazer uma atividade por toda a disponibilidade que a gente tem. Então a gente fala, rapaz, eu posso até começar hoje. Não tem um mês ainda? Então deixa eu vou trabalhando aos pouquinhos, quando for daqui a um mês eu entrego. Você não entrega logo. Então a gente fica procrastinando, né? Na verdade a palavra é procrastinar. E aí, Pedro Lucas disse que fez isso. Né? Bom, procrastinar é um negócio assim, que é complicado, né? Muita gente aí procrastina. E aí, qual o problema da gente, às vezes, procrastinar? Qual é a causa, né? O problema é que a gente, às vezes, tem que fazer tarefas que a gente não está afim de fazer. Isso acontece com vocês aí, estudantes, mas acontece com a gente também, né? Semana passada, eu tive que escrever um artigo que eu não estava com coragem de olhar para ele e não tive que fazer. E, às vezes, o cara não gosta da disciplina, ou, enfim, do assunto, do professor, não está afim de estudar e tal. Mas, no final das contas, tem que fazer. E aí, tem evidências, né? Tem estudos científicos aí que mostram que quando a gente tá começando, ou tá disposto a começar uma tarefa que a gente não está afim de fazer, o cérebro da gente emite sinais, o mesmo sinal quando a gente sente realmente uma dor física, tipo, sei lá, bate o dedo mindinho na cama. Já aconteceu com vocês? É muito chato isso. Tá andando, bate o dedo mindinho. Pronto. Isso é um exemplo de uma dor bem chata. Então, quando a gente vai começar uma tarefa que a gente não está afim de fazer, o cérebro da gente emite esse mesmo tipo de sinal, como a gente estiver sentindo uma dor mesmo. É como se a gente estivesse sentindo uma dor. A gente gosta de sentir dor? Não. Então, a gente evita sentir dor. Então, você não começa a fazer a tarefa. Você vai fazer o quê? Não, peraí, eu vou sentar no computador, vou começar a estudar. Mas, será que alguém atualizou o Facebook? Vamos olhar o Facebook. Aí, beleza. Passa 20 minutos olhando o Facebook. Aí, depois vai para o Instagram. Aí, depois... Eita, mas será que tem alguma notícia relevante? Tem que me atualizar, né? Até porque eu tenho que estar consciente do que está acontecendo no mundo. Aí vai na Globo.com, vai no UOL, vai... Outro dia, o Jorge falou para mim, né, que um aluno foi conversar com os alunos do primeiro período. Um aluno do quarto, não lembro quem foi agora. Um aluno da metade do curso foi conversar com os alunos do primeiro período, que ele chamou, né, para conversar. E esse aluno deu a seguinte dica: pessoal, pare de assistir stories. Para que serve stories no Instagram, no Facebook? Para que serve isso? O tempo que você pode ficar vendo stories no Instagram, você pode estudar alguma coisa, você pode resolver uma lista de exercícios. E é verdade. Ali é um buraco negro. Buraco no YouTube mesmo. Você tá assistindo um vídeo, de repente, véio, quando você vê, tá vendo um vídeo do negócio lá da Rússia, tá vendo como é que eu cheguei aqui, véio. Você vai assistindo, vai recomendando, e hoje em dia que esses sistemas, eles vão recomendando coisa nova, né? Já é play automático, vai passando, quando você vê, véio, passou meia hora. E aquele negócio, né? Você vai ver o que é que a gente tem em comum, todos nós professores, Tanissa, né, a pedagoga, todos os alunos, Michael Jordan, tipo, sei lá, qualquer referência mundial em qualquer área, prêmio Nobel, o que é que todo mundo tem em comum? Todo mundo tem 24 horas, já no dia. Agora, a diferença é que tem gente que passa o dia assistindo no Instagram e stories, então, não, eu tô lendo, quando vai ver, eu tô lendo o romance de fulano com Chiquinha. Não adianta de nada, assim. Então, tem gente que passa o dia fazendo coisas que não são produtivas para ela, e tem gente que tem metas que quer alcançar e vai sempre tentar, da forma mais efetiva possível, alcançar as metas. Por isso, tem gente que fica para trás e tem gente que consegue ir adiante, né? Então, é a forma de você conseguir gerenciar o seu tempo para alcançar seus objetivos. Certo? E aí, vem a ideia do... Olha, Davi, e aí, galera? Diz que aprendeu isso naturalmente, né? Então, estamos em modo focado, sempre ficamos repetindo os mesmos caminhos, é exatamente isso. Sobre a questão chamada focado e difuso. Inclusive, se eu não me engano, Davi, ele foi um dos alunos que participou das minhas turmas, né? Quando eu passei isso para eles.
Então, uma técnica para a gente tirar o foco da gente do que a gente vai fazer, que a gente chama do produto, né? Da atividade em si, e evitar que a gente procrastine, é usar o Pomodoro. Aí o Pomodoro é uma técnica muito simples, onde você vai organizar o seu tempo, quebrando pequenos... Oi? Pouca gente usa. Pouca gente usa. Mas eu, assim, no meu dia a dia eu costumo usar. Inclusive, Cleiton, acho que lá na sala às vezes via, né, o cronômetrozinho rodando que eu passava. Então, assim, eu uso bastante o Pomodoro. E ele é uma forma de você organizar seu tempo em slots pequenos, assim, né? E cada slot tem seu objetivo. Qual é o objetivo? Slot aí, geralmente, você trabalha com 25 minutos. Então, em 25 minutos, você vai fazer o quê? Eu vou trabalhar, sem interrupção. Então, uma coisa que eu faço? Tipo, meu celular não tem notificação, é tudo silencioso. Tá tudo no silencioso para que eu não tenha interrupção. Certo? Então, uma das coisas que eu faço. Se me ligar também, é muito difícil atender o telefone. Porque, a não ser se é minha mãe, meu pai, né? Vai que tá acontecendo alguma coisa grave. Ou então Renata, né? Sem ser professora Renata, minha esposa Renata também. E se me ligar, Renata, eu também posso lhe atender. É muito difícil eu parar para atender o telefone se eu estiver no meio do trabalho, justamente para não ser interrompido. Acho que não deve ter ninguém morrendo, né? Se Cleiton me ligar, não é porque ninguém está morrendo, eu posso ligar depois, né? Então, assim, para você justamente não ser você conseguir trabalhar 25 minutos sem interrupção. E aí, no começo, se vocês começarem a fazer, vocês vão ver que no começo é bem difícil. No começo, você vai começar a trabalhar, aí quando eu olhar pro cronômetro, meu irmão passou 5 minutos, velho. Já tá afim de ir no WhatsApp, de não sei aonde. Aí, depois, com o tempo, você vai começar a melhorar, mas quando der 10 minutos, você não vai estar já procurando alguma distração, olhando para o lado, vendo que alguém está fora do outro lado, abrindo Globo.com e tal. Tem propagandas, né? Qualquer site de notícia. E depois de um tempo, você vai se disciplinar e vai conseguir fazer os 25 minutos, tranquilo. Então, o negócio é você fazer 25 minutos concentrado e 5 minutos de intervalo. Aí foi o que o Luciano perguntou, né? Quando é que você para? Quando você fizer os 25 minutos, você para. Você para, dá um intervalo aí de 5 minutos, depois só mais 25 minutos. E aí você vai gerenciando seu tempo. Tem vários aplicativos. Você botar aí no Google ou na loja, botar Pomodoro, aparece um monte de aplicativo que pode te ajudar. Tem plugin no navegador também. Também. Sim, tem plugin também. Sabe uma coisa que... Nem no aplicativo, né? Pode falar, Renata. Não, assim, eu vi um comentário de uns alunos dizendo que uma técnica boa é gostar do assunto que está estudando. Infelizmente, nem sempre a gente gosta do que a gente está estudando, mas a gente precisa estudar ou precisa fazer. Foi como o professor Mirko falou, às vezes a gente tem que escrever um artigo e não está afim de fazer aquilo, mas você tem que fazer aquilo. Então, eu percebo que essas técnicas, a gente acaba usando elas muito quando você precisa fazer algo, você precisa estudar e você precisa controlar esse tempo, e às vezes não é nem como o professor Mirko falou, você sente uma dor que você não quer fazer, mas comigo acontecia muito dava sede, dava fome, tudo aparece. Então, quando eu vou fazer uma coisa que eu não estou muito afim de fazer, além de usar a técnica de controlar o tempo, de tirar as distrações, né, passar um tempo e ter um descanso, trazer já para perto de mim água, alguma comida, alguma coisa, porque aí eu não tenho a desculpa de ter que me levantar. Ali eu já estou fazendo as coisas. E aí, quando você gosta do que você está fazendo, como, por exemplo, eu enquanto aluna, estava fazendo um projeto programando, e aí eu emendava, e você está mais de hora programando, aí não necessariamente eu queria parar naquele momento, porque estava fluindo e porque estava sendo uma coisa que para mim estava sendo bom, estava sendo um prazer, eu estava achando bom aquilo. Então, geralmente, essas técnicas são mais para quando, caso você não faça isso, você acaba não dedicando o tempo necessário. Você dedica 5 minutos e você tem muitas distrações e você não consegue focar, né? E em todas as áreas vão ter assuntos que você não vai gostar tanto. Isso acontece sempre. Então, era mais nesse sentido. Então, eu acredito que o Pomodoro a gente acaba usando mais quando a gente realmente precisa estudar ou ler ou fazer alguma coisa que a gente não está tão afim. E aí, teve até uma pergunta de Luciano um pouco mais acima sobre, mas quando eu tenho uma ideia interessante, está na hora de dormir, é melhor eu dormir e deixar para depois a ponto de esquecer, ou é melhor eu parar e fazer logo?
eu faria. Eu faria logo, porque ao surgir a ideia, você vai ter o prazer de conseguir botar a mão e tentar resolver. Então, você está com aquele gás na sua cabeça. A ideia do descanso é dizer assim, não deixem de descansar. Você está horas estudando já, você já está horas fazendo as coisas, e aí chega um momento que você está exausto, durma. Não vem de virar à noite, como o pessoal faz muito de véspera, pega, começa a estudar às 5 horas da tarde para virar à noite, para no outro dia, 8 horas da manhã, fazer a prova sem dormir. Eu já tive colegas que fizeram isso, aí quando deu 5 horas da manhã, a prova era 8, aí disse, vou tirar um cochilo, passou direto e não fez a prova. Então, não adiantou de nada. Então, é mais nesse sentido, você precisa do descanso para que você também assimile bem, né? Mas... E tem a questão também, assim, das pausas, né? Mirko falou da questão da pausa, 5 minutos, mas também a gente precisa ter um certo cuidado em relação... eu tenho 5 minutos agora de pausa, vou pegar meu celular, vou olhar as redes sociais e acaba, assim, passando mais tempo, né? Não acaba sendo uma pausa, né? A gente começa a interromper aquele momento do aprendizado que a gente está tendo. Quando a gente pausa, é o quê? Para tomar uma água, ir no banheiro, às vezes você levar um vento, alguma coisa assim, mas, assim, quando a gente vai para essa questão de celular, WhatsApp, acaba distraindo bastante e atrapalhando. Verdade. Justamente. O descanso é para descansar, né? Não é para ficar, tipo, lendo mais coisa. É para dar uma relaxada, para tentar entrar no modo difuso, se for possível. Aí tem só, tipo, 3 comentários rápidos aqui, né? Algumas pessoas falaram aí, eu faço de 1 hora, eu faço de 15 minutos. Na verdade, não tem um tempo certo, né? Tipo, cada pessoa vai se adaptar. Tipo, o que eu uso, eu uso 25 minutos. Então, ele disse que usa 15, se funciona para você, tá ótimo, né? O Luciano disse que trabalha com 1 hora, assim, não tem problema também, assim, não existe um número certo para isso. O importante é que você tenha essa sequência de focado, difuso, beleza? Tem um ponto que a professora Renata falou também importante, tem a ver com o ponto aí que o Nicolas falou, que quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente está muito empolgado, a gente entra no flow, né? Que é justamente aquele esse termo mindset tá meio ruim, né? Porque os coaches aí estão tudo usando. Mas é justamente esse estado mental que a gente nem percebe o tempo passando e nem tá nem pensando, vai só fazendo. Isso acontece muito com atleta também. Talvez tenha acontecido com Renata aí, que também é dançarina, né? Acontecia muito comigo quando eu jogava tênis, que às vezes eu tava jogando, tava nem pensando o que tava acontecendo. Porque justamente quando você entra no flow, quando a gente tá estudando, trabalhando, acontece isso também. E aí, claro, você tá no seu flow, tá num ritmo muito bom, não precisa parar porque o relógio tá mandando você parar. Então, tem vezes, no aplicativo que eu uso, ele inclusive tem a opção de você pular o descanso. Né? Então, deu 25 minutos, mas eu tô empolgado com o negócio assim, não tô afim de parar, eu pulo o descanso. Então, assim, vejam assim, o Pomodoro não é regra, você tem que seguir. Você sempre vai pegar, aquele é uma ferramenta que vai te ajudar, né? Então, ele vai, é para te ajudar, não é para você seguir aquilo exatamente. Certo? E um ponto também, complementando o que o Luciano falou, assim, um hábito que eu vejo, assim, muitas pessoas das mais produtivas que eu conheço tendo, é sempre ter lápis e papel na mão por perto, ou usar algum aplicativo de notes. Então, o que acontece é, na hora do seu descanso, você tá com alguma ideia muito boa, mas às vezes, sei lá, tu tá lá meia-noite, já trabalhou o dia todinho, depois vai se levantar e fazer, não necessariamente, mas anota para não esquecer pro dia seguinte, você pode anotar para fazer pro dia seguinte. Em relação às notas, em relação a notas também, uma coisa importante é quando a gente tem muita coisa para fazer. A gente não sabe por onde começar. Se a gente anota no computador, no papel, a lista que a gente tem que fazer, é muito mais fácil ver essa lista depois. Exatamente. Tipo, botar no papel, deixar explícito, não tira da sua cabeça, né? Uma das principais práticas da cabeça. E um outro ponto, só para complementar aqui, viu, Renata, rapidinho, é que o que acontece também é durante o Pomodoro, né, a gente está aqui focado numa tarefa. A gente começa a lembrar de coisa que tem para fazer. Acontece. Você vai estar aqui trabalhando, eita, eu tenho que fazer não sei o quê. Você faz o quê? Você para o que está fazendo para ir fazer aquela atividade nova? Não, você só anota rapidinho. Se tiver lápis ou papel na mão por perto, você só anota, para depois você terminar o seu Pomodoro, né, seus 25 minutos, aí você volta e pode adicionar isso e repriorizar as tarefas, né? Porque não foi interrompido. Mas você sempre tem onde anotar, para justamente não esquecer. Duas coisas que o professor Mico estava falando, e aí eu me lembrei, no caso, né? Uma
essa questão das anotações que vocês estavam falando, é interessante anotar coisas que você precisa lembrar depois, até para poder relaxar. Às vezes, enquanto eu não anoto, eu não consigo dormir. Eu fico com aquilo remoendo na cabeça e com medo de esquecer, então eu nem faço e nem descanso. Se eu anotar, eu posso relaxar e dizer, eu posso esquecer que amanhã está anotado. Mas a questão das anotações enquanto você está estudando, anotar pontos importantes, topicalizados enquanto você está estudando, ou marcar, grifar coisas quando você está lendo, isso eu também acho interessante. Isso aí, no caso, era uma coisa que eu fazia enquanto estudante. Porque se eu estou pensando no assunto e vou topicalizando os pontos, para que depois eu possa olhar os pontos e dizer assim, o resumão é isso. E aí eu consigo parar, almoçar, voltar, pegar só as anotações, só os tópicos, e eu consigo, a partir daqueles tópicos, discorrer sobre tudo que eu estudei. Eu consigo lembrar, então eu fixei. Então, você consegue... É uma coisa interessante, você pensar como é que você... se você estivesse lendo aquilo, porque amanhã você vai apresentar aquilo para alguém. O que você anotaria? Quais são as coisas que você acha que você precisa anotar ou que precisa ser uma referência, né? Ser um apontador para alguma coisa que você precisa dizer. E aí você fazendo isso e depois você retomando só essas anotações e vendo o quanto você assimilou ou não, ou seja, uma forma de testar o que você assimilou. Se você de fato assimilou, você só leu, passou o olho e aquilo não fixou. E por último, uma coisa que eu também percebi comigo, mas que é interessante que muitos de vocês percebam, é qual é o seu melhor horário. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito noturna. Então, eu acordava de 8 da manhã e ia programar, não saía nada. Eu precisava de um café e de ver as notícias, porque as notícias, na verdade, estavam me acordando. Eu não estava ainda lendo nada, processando. Agora, meia-noite, 1 hora da manhã, era a hora que eu estava produzindo mais. Então, óbvio que a pessoa tem o trabalho e tem os horários das aulas, mas uma vez estando em casa, tentar perceber qual é o horário que você está mais ativo. É à tarde, é de manhã, e para poder direcionar o seu descanso e o seu momento de estudar também, e não forçar a barra no momento em que você está cansado, aproveita aquele momento, eu durmo melhor de manhã, dorme de manhã e estuda à tarde, não sei, algo assim, mas perceber qual é o seu melhor horário de estudo. Pronto. Muito bom. Na verdade, eu vou até complementar aqui o que a Renata estava falando e já entrar no próximo tópico, né? Que ela já deu o gancho. Muito bem. Foi combinado. Mas, então, assim, você tem uma técnica bastante... Não sei se... Essa técnica eu acho que eu não passei para os alunos. Que é justamente como você tomar nota, né? Porque você, às vezes, pega lá um livro, tem 50 páginas, você só estuda, não faz um resumo, não grifa. Então, tem várias técnicas, né? Uma delas é você fazer anotações. Aí tem uma técnica bem conhecida, que é o Cornell Note-Taking. Eu posso até mandar um link aí para o pessoal, para eles acessarem. E você pode criar, o que eu gostava de fazer é deixar como se fosse construir um grafozinho, né? Um mapa mental, um mapa conceitual do assunto. Não que, eu vou até falar um pouco mais sobre isso depois, mas não que o mapa conceitual em si vai te ajudar a aprender melhor. Mas o fato de você fazer aquilo e estruturar aquilo na sua cabeça, depois conseguir lembrar daquele mapa, aí isso sim pode te ajudar a aprender mais. Certo? Aí tem um ponto aí que a Renata falou, que é a questão de eu gosto de anotar para eu não saber que eu tenho que ficar me lembrando, porque senão eu fico agoniada e por saber que eu tenho que ficar me lembrando de alguma coisa. Aí, na verdade, tem um conceito também que é um dos mais importantes, que é justamente como é que a gente aprende, né? Que é sobre como a memória da gente funciona. Então, igual no computador, né, a gente tem 2 tipos de memória, a de curto prazo e longo prazo. Aí, a de curto prazo é o que a gente chama de área de trabalho, né? Tipo, o working space do cérebro da gente. É o que a gente consegue acessar quando a gente está pensando, tipo, agora eu estou falando com vocês e estou pensando no que eu vou falar. Então, está tudo sendo acessado a partir da minha memória de curto prazo. Aí, essa memória, ela é curtíssima. Assim, não tem uma... A ciência, assim, não concorda exatamente em quantos slots, né, quantos espaços tem nessa memória. Mas é entre 4 e 6, 4 e 8. Então, aquele negócio, tipo, você pega um número, você tem que decorar o número.
Aí, ó, decora aí o número. Diga para Renata, decora o número. E se ela estiver tentando pensar naquilo, e eu começar a falar um monte de outros números, ela vai se atrapalhar e vai esquecer, assim, muito provavelmente. Porque não cabe tudo na memória aí de curto prazo. Então, o fato da gente escrever, a gente tira do espaço de memória de curto prazo da gente coisas que são mundanas, né? Tipo, lembrar que tem que fazer uma coisa mundana. Não precisa raciocinar muito para isso, é só lembrar. Então, você bota isso registrado no papel. Eu, quando estava na graduação, eu tinha um folha de papel que eu colava do lado da minha cama e era isso que eu usava. Hoje em dia eu uso um aplicativo mais sofisticado, até que eu tenho muito mais coisa para fazer, né? Do que na época da graduação. Quem pensa que vai ter menos coisa para fazer depois da graduação está enganado, vai ter muito mais coisa. Aí, então, hoje em dia eu tenho muito mais coisa para fazer, então eu já uso uma ferramenta mais moderna, certo? Mas, enfim, você acaba liberando mais espaço para coisas mais úteis. Beleza? Aí eu posso seguir, Cleiton, falando sobre a questão da memória? Pode. Aí- Um pouquinho. Pode falar, Renata, deixa eu botar aqui. Só rapidinho, antes de Mirko começar, é que Iago comentou sobre a questão de que ele gosta de gravar um áudio sobre o que ele está estudando para depois ouvir. E eu, particularmente, não fazia isso, mas eu conheço pessoas que faziam, e sim, é uma técnica que é utilizada por algumas pessoas que têm, que gravam bem ao ouvir. Tem pessoas que têm mais facilidade lendo, outras mais ouvindo, e eu conheço pessoas que faziam muito isso, gravar e ouvir. Então, se é uma técnica que é boa para a pessoa, é interessante ser feita, e é bom ser lembrado que outras pessoas podem tentar também. É isso. Certo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Para, tipo, como é que você pode fazer, que seja uma técnica de como aprender, né? A gente vai ver isso, vou falar um pouquinho mais sobre isso já já. Então, como eu tinha dito, né? A gente tem o cérebro da gente, tem a memória de curto prazo e a de longo prazo. Aí, quando a gente está pensando em alguma coisa, a gente só consegue acessar a de curto prazo. Aí, qual a diferença de um cara, por exemplo, que está em programação 1, e quando a gente bota para ele fazer um laço simples, ele não consegue fazer, assim, tem dificuldade de fazer, quando ele está aprendendo. Quando você pega um cara que trabalha aí na Amazon, para ele, assim, não precisa nem pensar para fazer um laço simples, né? Porque ele já tem muito expertise com relação a isso. Então, o ponto é que a gente tem a memória de curto prazo da gente e tem a memória de longo prazo. Então, o conhecimento da gente está guardado a longo prazo. Então, quanto mais bem consolidado, quanto melhor consolidado, né? Tá o que a gente aprendeu, menos espaço a gente usa na memória de curto prazo. Então, é como se fosse assim, a memória de curto prazo tem quatro slots, tem 4 espaços. Mas, assim, não é pré-definido, no espaço 1 cabe X coisas, no 2 X coisas, no 3 X coisas, e aí tem 4 X de espaço. Não. É como se fosse dinâmico. Tipo, a gente consegue guardar uma informação no conteúdo, no slot 1. Mas o quanto vai depender. Se for um cara que é iniciante, ele só vai conseguir guardar coisa básica. Se for um cara que já é avançado, ele vai pegar um monte de conceito bem complexo e vai conseguir guardar tudo em um só slot. Então, isso significa que ele tem outros slots que pode usar para fazer coisa nova. Ou seja, o fato de você ser mais inteligente, você mais capaz de resolver problemas mais complexos, é justamente esse link que você consegue fazer entre a memória de curto prazo e a memória de longo prazo, para que você consiga, tipo, usando menos espaço essa memóriazinha de curto prazo, fazer mais coisas. E a gente só consegue fazer isso se a gente aprender bem alguma coisa. É aquele negócio do caminho neural, né? Quando a gente tem um caminho neural bem definido, a gente consegue ocupar só um espaço de memória de curto prazo com um monte de informação. Se não está muito bem definido, a gente pode pegar e, tipo, eu preciso aprender o que é uma variável, tipo, um aluno de P1. E, tipo, você vai usar toda a memória de curto prazo dele para entender o que é uma variável. Então, não é como se o cara mais inteligente, ele tivesse, tipo, mais memória de curto prazo para poder fazer coisas mais complexas. Não, é porque ele justamente tem esse link, né? Ele consegue acessar rapidamente a de longo prazo. E consegue complementar com coisas novas. Aí, ou seja, o que a gente tem que fazer quando a gente está querendo aprender? A gente tem que conseguir consolidar bem o conhecimento para que a gente consiga consolidar bem significa que vai estar na memória de longo prazo, né? E de forma que a gente consiga acessar facilmente. Se a gente consegue acessar facilmente um pouquinho aquele conhecimento, um pouquinho de informação, isso significa que a gente vai usar pouco espaço na memória de curto prazo e vai sobrar mais espaço para coisa útil, assim, coisa nova, para a gente aprender mais. Então, assim, o conhecimento, ele é... Por isso que a gente diz, tem que aprender os fundamentos, tem que aprender a base.
Porque justamente o fundamento que vai te fazer andar mais rápido, né? Ser bom nos fundamentos. Porque justamente você vai aprender mais rápido por causa disso. Beleza? Aí como é que a gente aprende? Bom, aí tem alguns pontos aqui relevantes, né? Alguns deles Renato já falou. Então, assim, qual a pior coisa que você pode fazer? Você tem um assunto e você estuda tudo de uma vez. Por quê? Você não vai criar os caminhos neurais que você vai criar, tipo, numa rodada de estudo. Vamos supor que você vai pegar, alguém pergunta aí quantas horas você precisa estudar por dia. Aí isso aí depende. Não é pela quantidade de horas, é pela sua inteligência, sua capacidade de distribuir bem o horário de estudo. Tipo, tem gente que para aprender determinado assunto vai precisar de 10 horas. Mas não são 10 horas seguidas. É melhor que ele pegue e bote 10 dias, 1 hora por dia. Por isso que não pode deixar para a última hora. E se você deixar para a última hora, bom, você já deve ter acontecido aí com vários alunos, né? Até com a gente, né? Já aconteceu provavelmente também. Sim. Então a gente tinha lá alguma prova para fazer, vai lá 2 dias antes da prova, dá aquela estudada, né? Estuda pra caramba, chega na prova, tava sabendo de tudo da prova. Pergunta no outro dia, eu não lembro de nada. Só lembrava para a prova. Por quê? Porque você não conseguiu consolidar, você não criou, de fato, o caminho neural lá no seu cérebro, né? Então, por isso, você depois não vai guardar. Então, quando você precisar daquela informação no futuro, aquela informação não está bem consolidada na memória de longo prazo, e quando você precisar dela, ao invés de usar só um slotzinho na memória de curto prazo, você vai ter que lembrar de tudo de novo, vai ocupar tudo e vai conseguir complementar com coisa nova. Aí, como é que você faz, mais uma vez, né? Para conseguir consolidar o conhecimento, distribuir o estudo. Não adianta usar tudo de uma vez. Então, eu dizia isso para o pessoal de AA. E também não adianta só usar uma estratégia, né? Não adianta só ler, não adianta somente assistir. Tem que fazer várias coisas para consolidar o conhecimento. Na verdade, tem um processozinho, né? Que eu vou falar também já. Processozinho que você tem que seguir para maximizar aí o tempo que você estuda. Então, mais uma vez, não é o tempo, né? É igual o jogador de futebol, o atleta. E não necessariamente é a quantidade de tempo que o cara passa treinando que vai fazer ele render bem. Tem que usar o tempo de forma inteligente. Gente que treina menos e tem resultado melhor porque faz de forma mais efetiva. Então, é menos sobre o tempo e mais sobre o quão eficiente você é, né? E aí, assim, eu falava muito pro pessoal de tem uma coisa que eu fazia que eles não gostavam muito, os alunos não gostavam muito do que eu fazia, que eu botava mini teste surpresa. Não era surpresa porque toda aula tinha, né? Praticamente. Mas toda aula eu fazia mini teste com eles. E aí eu dizia, eu tô botando mini teste que é para forçar vocês a lembrar o que vocês viram na aula passada. E fazer isso ao pouco, porque vocês não precisam fazer, vocês não tentem lembrar, só quando for na véspera da prova tudo de uma vez, porque vocês não vão conseguir. Se é uma disciplina mais tranquila, beleza, mas quando disciplina como uma disciplina mais carregada, né? Aí o pessoal ia na véspera, aprender programação dinâmica. Você vai aprender bem pra caramba. Em um dia, na véspera, programação dinâmica. Não vai aprender. Você tem que vir tentando até você pega. Então, assim, tem que distribuir bem o tempo. Isso é um ponto. E aí tem um outro ponto, que é, beleza, distribuir bem meu tempo. Botei aqui, sei lá. E quando eu distribuir bem o tempo, não precisa ser 1 hora, 2 horas por dia, não. Pode ser coisa de 20 minutos por dia. Por exemplo, uma coisa, assim, uma característica, né, que teve na minha vida acadêmica, ela se dividiu em 2 etapas. Eu comecei a fazer graduação aqui no Brasil, eu comecei a fazer engenharia elétrica na UFCG. E aí depois eu tranquei, aí fui para os Estados Unidos e fiz engenharia da computação lá. Quando eu fazia engenharia elétrica aqui, eu era um aluno muito ruim. Eu passava nas disciplinas e tal, mas eu era um aluno muito ruim. O principal motivo é porque eu não queria estar fazendo o curso que eu estava fazendo, não por causa do curso, mas eu não queria estar no Brasil, né? Porque como eu jogava tênis na época, eu ainda jogo, né? Mas, enfim, jogava na época. E aí, muitos dos meus amigos já estavam nos Estados Unidos jogando, chamado de college tênis, né? Jogando tênis pela universidade. Eu queria ir também, então eu não estava muito afim aqui, não focava muito. Mas eu lembro quando eu fui para lá, uma característica que a gente tinha lá é que as disciplinas eram muito distribuídas, assim, durante os dias, sabe? E aí eu lembro, por exemplo, cálculo. Tipo, cálculo eu paguei com 6 créditos aqui na UFCG, e eram 3 vezes por semana, 2 horas. Aí eu lembro que lá era diferente, era todo dia 50 minutos. E eu lembro que aqui o professor de cálculo que eu tive na UFCG nunca passou um exercício para a gente fazer. Era só prova. Ele não passava exercício para a gente fazer.
E aí eu lembro que lá, todo dia a gente tinha entre 2 a 5 questões para entregar no dia seguinte. Todo dia tinha. Todo dia a gente tinha. Então, todo dia, a pessoa, assim, tinha gente que não fazia nada de qualquer jeito, né? Não tinha que importar. Mas eu lembro que todo dia a gente parava, e pelo menos eu parava, e fazia as questões. Era coisa de, tipo, 15, 20 minutos por dia. As questões pro dia seguinte. E aí eu lembro, em cálculo eu não posso falar muito, porque como eu estava na metade do curso já, eu lembro que tipo, eu já tinha pago todos os cálculos, e assim, eu sabia bem essa parte. Então, quando eu fui para lá, assim, eu acho que não influenciou muito, eu já sabia o assunto. Mas eu lembro de física, parte de eletricidade. Eu lembro que eu peguei aqui, eu não aprendi nada, o professor não ensinava nada. Eu digo mesmo assim, não tem problema não. Eu sabia o assunto, eu sabia avaliar, era horrível, horrível. Professor horrível. E aí, eu lembro que na turma ninguém sabia de nada, pô. Assim, a galera passou uma disciplina, mas ninguém sabia de nada do assunto. Nos Estados Unidos, tinha. Era do mesmo jeito, não passava exercício, não. Eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, a mesma disciplina, a galera que entrou era até mais fraca do que a galera que tinha na UFCG, até porque a galera que fazia o curso comigo, na época, ela era um dos cursos top no Brasil, né? Eu tinha muito cara bom fazendo, e eu era da primeira, tinha muito cara bom. E a galera não conseguia aprender o assunto. Já lá, a galera que entrou era mais fraca, e no final que eu vi, assim, a galera conseguia. A prova era o mesmo nível, a prova, usava o mesmo livro base daqui, acho que era o Tipler, se não me engano. Usava o mesmo livro base. Até hoje eu lembro do livro, né? Me traumatizei por estudar aí, mas todo dia a gente tinha exercício pro dia seguinte. E eu lembro que a prova era do mesmo nível. E eu lembro que eu achava a prova difícil pra caramba aqui. O pessoal aqui da turma achava a prova difícil e lá, tipo, eu paguei essa mesma física com 10. E muita gente lá tirando nota boa e a prova era do mesmo nível. E aí o que eu percebia, assim, o que eu inferi, né, principalmente depois de estudar também sobre mais processo de aprendizagem e tal, era que, como a gente sempre tinha um pouquinho de exercício para o dia seguinte para entregar, meio que o sistema ajudava as pessoas que não eram tão disciplinadas, sabe? Porque a gente não precisava ser tão... Era só, tipo, faça exercício, então você fazer. Você não precisava se organizar tão bem, bastava fazer o que estava mandando você fazer. E aí você parava 15, 20 minutos todo dia para fazer a atividade para o dia seguinte. Todo dia você parava um pouquinho. Aqui a gente fazia o quê? E aí, na prova, as questões eram parecidas, né? Oi? Provavelmente, na prova, as questões eram parecidas com a da lista de exercícios. Parecida com o Todo cara mundo saía inventando bem. coisa nova, pode... Isso aí não acontecia só lá, não. Aqui também acontece isso. Não, Eu lembro quando eu paguei cálculo, todo mundo morria de medo. Caramba! Nossa, é muito difícil. Nossa, muito... Rapaz, assista a aula, faça as questões que o professor passa, e na próxima vai sair bem. E sempre dava certo isso. Exatamente. É uma coisa lá que eu percebi que esse negócio de estudar um pouquinho por dia, sabe? Faz uma diferença muito grande, porque tem coisa que até hoje eu lembro, assim, de coisa que eu nem uso mais faz muito tempo. Assim, eu me graduei em engenharia da computação, não faço mais nada em engenharia da computação, né? Engenharia de software, então não tem mais nada a ver. Então, mas eu ainda lembro de algumas coisas lá da época porque estudava aos poucos. Então, esse é um dos pontos. E tem um ponto que é a questão de, beleza, organizei bem meu tempo, mas como é que eu faço? Tipo, eu vou pegar e vou revisar o assunto que a professora deu, vou abrir os slides e ler os slides de novo, vou simplesmente ler o livro de novo, qual é a forma mais... Ou então escutar o áudio de novo. Tem gente que tira foto, né? Os alunos hoje não copiam mais, só tiram foto, né? Depois guardam. Mas... Alguns, né? Estou generalizando aqui. Mas... Tipo, qual a melhor técnica que você tem para conseguir, de fato, aprender? Então, a melhor forma que você tem não é, tipo, reescutando ou relendo, a não ser que você faça isso em intervalos muito longos, sabe? É você tentar lembrar. Então, tipo, teve aula de Clayton hoje. Aí Clayton ensinou o quê? Ensinou, sei lá, algoritmo de bubble sort. Aí, beleza. O que você faz no dia seguinte? Você para e tenta lembrar do bubble sort. Você não vai olhar o material de Clayton antes. Você tenta lembrar. E se você não conseguir lembrar, não tem problema. Se você não conseguir lembrar, você vai dar uma olhada. Quando for no dia seguinte, você faz o quê? Você tenta lembrar de novo sobre o bubble sort. Quando chegar no dia da prova, você vai conseguir desenrolar. Então, assim, o negócio é você tentar lembrar e não fazer. Aí isso traz um antipadrão, na verdade, né? Que é chamada ilusão de competência. Então, o que acontece? O aluno pega, assiste a aula,
aí faz a anotação da aula, ou nem a anotação faz, simplesmente lembra. Quando chega no dia seguinte, ele vai, abre os slides do professor, aí faz, rapaz, isso aqui é fácil demais, mano. Tá vendo aqui? É só fazer isso, isso e isso, beleza. Aí isso é o que a gente chama de ilusão de competência. Você acha que você sabe. Mas se você tentar parar para refazer, tentar pelo menos refazer o que Clayton fez, como por exemplo, o Bubble Sort, tentar replicar o Bubble Sort com o pseudocódigo, você conseguiria fazer? Você não sabe, você não tentou. Vai tentar na prova, né? Quando chegar na prova é tarde. Na verdade, eu acho que é muito disso. A questão, só rapidinho, desculpa. Algumas disciplinas, né, a gente compara muito a matemática com a programação nesse sentido, que são disciplinas que o professor explica alguma coisa teórica que faz sentido, o que é um laço, o que é, né, uma condição e tal, mas o ato de estudar não é ler os slides do professor, o ato de estudar é fazer exercício. É o ato de fazer exercício que você vai fixar. Então, é tanto matemática, que é fazendo conta, você só aprende fazendo conta, como programar, você só aprende programando, é puxando exercício. O professor não passou? Procura na internet. Na nossa época era mais difícil, que não tinha internet com as listas tudo pronta para a gente fazer. Mas hoje em dia, você entra e tem um monte de coisa. O precisa mais da gente. E a gente, quando a gente faz, a gente compreende mais, né, o assunto. Então é muito importante a gente... E outra coisa, o ato de bater foto, eu falo isso direto como estudo de dados, bater foto do quadro é muito passivo. Sim, eu bati foto para fazer com aquelas fotos. Aquela foto significa o que no outro dia? Nada, porque não tem a minha voz, não tem a minha explicação. As fotos, esqueci na galeria. Até Nicolas colocou aqui, tirar foto achando que vai usar depois é pura autossabotagem. E é verdade. Uma coisa que eu falo assim, pessoal, anote no caderno, mas não anote só a resposta, não. Anote os comentários, isso daqui foi feito para eu chegar depois aqui e fazer tal coisa. Isso aqui significa tal coisa. Eu vou usar essa informação depois de tal forma. Porque aí depois, quando você for olhar suas anotações, você vai entender de novo. Agora, só bater foto, para botar no grupo do WhatsApp da disciplina, não vai adiantar não, provavelmente, tá? Exatamente. Aí Clayton falou a palavra, um termo aí muito importante, né, que é o passivo. E aí, quando a Renata falou, não, tem que fazer exercício, tem que programar, é ativo, né? Você tem que ser ativo. Então, assim, você não pode ser 100% ativo e nem passivo, tipo, você lê o livro, você olhar os slides. A gente está dizendo aqui que é para você, não leia mais livros, não seja passivo. Não é isso, você tem que dividir bem o tempo. Então, provavelmente, numa área como programação, né? O cara tem que dividir o tempo mais ou menos aí talvez 30% passivo, não tem uma regra para isso, né? Vai depender da pessoa também. Mas em torno de 30% passivo, 70% ativo. Então, passivo, mais uma vez, tipo, assistiu a aula, aquilo ali já é passivo. Você está assistindo a aula. Ler o livro, assistir um vídeo no YouTube, não adianta também pegar, não, eu vou estudar para estudo de dados. Eu tive aula com o Cleiton, no outro dia eu vou assistir aula de outro professor no YouTube. Tá, isso aí pode ser legal, mas você não pode parar aí. Então, 30%, 30% é passivo. O resto tem que ser ativo, né? Aí ativo pode ser sentar e começar a programar, como pode ser, assim, para coisas que são mais, para programação, no caso, né? Quando é questão de matemática, então eu lembro que eu pegava lá a disciplina de MAC, e aí tinha questões de grafo, por exemplo, teoria dos grafos. Então, sei lá, o caminho mais curto usando lá o Dijkstra. Então o cara tem que pegar, parar e tentar fazer uma questão. Isso é ser ativo. Mas quando é algo mais conceitual, tem disciplinas como, por exemplo, processos. Processo é uma disciplina que é um pouco mais conceitual. Então, como é que você é ativo na disciplina como processos? Bom, tem a questão dos projetos, mas claro que você tem que ter uma equipe para fazer isso. Mas é você tentar lembrar o conceito. Por exemplo, tem um cascata. Aí você, bom, quais são as características do cascata? Você tentar lembrar e escrever. Quais são os pontos positivos? Quais são os pontos negativos? E o espiral? O que é positivo? O que é negativo? Então, você tentar fazer isso. Obviamente, a primeira vez, a mesma coisa com programação. Você não vai conseguir fazer a questão, talvez, de primeiro e tal, mas não tem problema. Porque, assim, só acerta quem errou antes, né? Porque se o cara já... Ninguém nasce sabendo tudo, né? Então, assim... Cleiton, a gente já conseguiu, a gente já errou um if-else na vida, né? A gente já teve dificuldade para aprender esse tipo de coisa. Isso é normal. Beleza? Então, assim, faz parte do processo. Mas você
tem que evitar ter essa ilusão de competência, né? Você só vai... Na verdade, se você acha que está sabendo, você não sabe de nada, né? Porque quanto mais você sabe, mais ignorante você vê que você é, né? Porque você começa a descobrir que tem um monte de coisa, velho, além que você não sabe de nada, na verdade, né? Então, quando você acha que está sabendo de tudo, na verdade, é porque você está num nível, assim, muito, muito longe ainda, certo? Então, assim, evitar ter essa ilusão de competência. Dividir o tempo. Passivo, 30%, ativo, 70%. Vai ter dificuldade? Vai, mas para isso que tem professor, tem monitor, tem uns colegas também, para te ajudar, beleza? E, inclusive, né, tem tutoriais na internet, né, mas não adianta ficar só lendo tutorial. Tenta fazer, se não conseguir olhar a solução, não se sabotem, né? O Nicolas gosta de usar palavras bonitas, né? Não se auto-sabotem. Beleza? Aí tem um ponto também com relação às fotos. Assim, eu não sei qual a explicação para isso, mas a causalidade que existe nessa teoria. Mas alguns estudos mostram que o fato de a gente escrever, isso tem um potencial de aumentar aí até 20, 30% a capacidade do nosso cérebro de criar o caminho neural referente àquilo que a gente está tentando aprender. Então, o que é que você fez? Você tirou a foto? Apertou um botão. Minha guria aqui de 2 anos, ela apertou um botão para tirar uma foto. Você não fez nada. Certo? Você depois olhar para a foto e conseguir entender, é passivo demais. Agora, se você escrever, não é digitar, não, é escrever, de fato, pegar um lápis. Acho que o povo mais pegar um lápis hoje em dia, né? Faz tanto tempo que não pega. Pegar um lápis, papel, escrever, isso, assim, aumenta o potencial que a gente tem de criar os caminhos neurais referentes àquilo que a gente está tentando aprender. Então, assim, lápis e papel continua sendo... Eu sei que tem a questão da natureza e tal, mas, assim, tudo bem, você pode usar. Entendeu? Não tem problema, não. Então, isso aí é um outro ponto importante. Ô, Mirko, construir o caminho neural, né? eu acho que, como nem todo mundo que está assistindo na videoconferência a live pagou o MAC contigo, é legal contar a história que você estava cobrando o resumo dos alunos, né? Da assinatura no caderno deles, na disciplina. Foi. Como é que era isso? Eu fiz em A também, eu acho. Eu fiz em A também, não foi? Foi. Eu pedi para o pessoal começar a fazer resumo do conteúdo. Cheguei num ponto lá que eu pedi para o pessoal, mesmo que fosse copiar de outra pessoa, tem que ter o trabalho também de escrever, né? Tem que ter o trabalho de escrever o que o outro tinha feito. Então o cara tinha que pegar e fazer o resumo na mão do assunto. Isso valia ponto. Assim, eu não fiz nenhum estudo assim rigoroso com relação a isso. Mas eu percebi que algumas pessoas, os que estavam assim, de fato, tentando fazer o resumo, detalhando o resumo, quando chegavam na prova, acertavam as questões. Assim, isso é natural, sabe? É uma coisa natural que acontecer. O cara está se esforçando de conseguir estruturar bem aquele conhecimento, passar para o papel, uma coisa que Renata falou também, que é muito importante, né? E precisar fazer uma anotação. Você pode pensar, como é que eu consigo explicar isso para outra pessoa? Finge que vai explicar isso para outra pessoa, e aí você vai ver que você vai precisar entrar em mais detalhes do que você acha que você precisaria, né? Para conseguir explicar isso para outra pessoa. E aí tentar passar isso para suas anotações. Então, assim, resumindo, né? A gente está falando aqui sobre como criar os caminhos neurais. Aí eu falei aqui 3 pontos. Aí, primeiro, distribuir o tempo. Não adianta querer fazer tudo de uma vez. Isso não é Tinder, nem YouTube, nem Spotify, que você vai lá dar um clique, baixa a música, arruma namorada. Namorada não, né? Mas, enfim. Ou vai assistir um vídeo, vai assistir o Netflix, você vai lá, faz uma busca, tem um filme, assim. Não é assim que funciona. Às vezes a gente tem essa sensação de que o mundo está muito rápido e tal, mas você tem tempo para aprender as coisas. Você pode pegar, não vai acontecer nada se você demorar um mês a mais para aprender um assunto. A não ser que esteja fora do cronograma da disciplina, assim, um atraso com relação às provas e tal. Usem isso como um guia para você organizar o seu dia a dia. Assim, um ponto importante é, deixar de ser orientado a deadline. Não é porque o deadline é daqui, a prova de Clayton é daqui na quarta-feira, então quando for na terça-feira começar a estudar. Não, vai estudando aos poucos. E se fizer isso, assim, não tem segredo, tá? Até se você assistir vídeos sobre pessoas aí de muito sucesso, tipo Kobe Bryant mesmo, Michael Jordan, Oscar, Schmidt, pessoal do basquete aí, Clayton gosta bastante, Hortência, qual é o ponto principal que eles dizem para ter sucesso?
Não adianta, é igual, por exemplo, emagrecer. Não adianta pegar, não, eu vou virar vegano e agora eu vou emagrecer. Aí você passa um dia vegano, aí depois no outro dia você vai pro churrasco. Não tem nada. Aí depois, não, mas agora eu vou virar vegano de novo. Aí para de novo, vira vegano, sei lá o que seja. Então vou pra academia, vai um dia pra academia e passa 10 dias sem ir. É melhor, tipo assim, corre uma maratona e depois passa 2 semanas em casa. É melhor correr todo dia meia hora, é questão de consistência. A consistência é importante. Então tentar distribuir o tempo aí, estudar um pouquinho por dia. Eu sei que tem algumas dificuldades, como por exemplo, quando eu estava na disciplina de AA, eu tinha a noite toda de AA, 4 horas de AA. Eu sei que é uma sobrecarga do caramba, tanto para eles, quanto para mim também, né? Passar uma noite falando de AA. Renato foi professor de AA, história de dados também é um pouco complicado, né? Se passar uma noite toda falando sobre isso. Mas assim, isso não significa que teve aula na terça de AA, e na quarta tem que revisar tudo que foi feito em AA. Não, você pode distribuir para quarta, quinta, sexta, tem fim de semana também, para a próxima segunda, para quando chegar na outra terça já ter revisado tudo. Essa analogia da academia, ela é muito interessante, né? Porque quando a pessoa quer ficar sarada, o que ela faz? Ela procura academia, aí o personal trainer fala, você tem que vir todo dia. Beleza, o cara vai todo dia. Só que ele fala, não é só você ir todo dia, você tem que levar a sério. Tem que fazer isso corretamente. Aí o cara vai fazer isso corretamente. Beleza, não é somente só levar a sério e nem só fazer isso corretamente. Também tem que tomar suplementos, se alimentar bem. E o estudo é a mesma coisa. Não adianta só ir para a sala de aula e ficar lá parado. Não adianta só ir e só levar a sério na sala de aula. Tem que levar a sério também fora da sala de aula, em casa. Estudar, procurar outras fontes. É assim que você consegue resultado, tanto na academia quanto fora, né? No caso, academia é analogia, né? Nos estudos, estou dizendo. E outra coisa interessante... Exatamente. Então, assim, distribuir o... Oi. Não, eu ia falar que essa questão da atenção do... Não sei, eu esqueci. Eu falei ao mesmo tempo, eu esqueci. Quando eu lembrar, eu falo. Bom, então, a questão de você distribuir bem no tempo, né? Não adianta estudar tudo de uma vez, você não vai aprender desse jeito. Então, assim, às vezes é melhor você botar meia horinha por dia, 25 minutos por dia, mais uma questão de programação por dia, ou 2 questões por dia. Tem uma lista com 20 questões, faz 2 por dia, em 10 dias você faz 2, faz 20. Vou fazer as 20 de uma vez, fica difícil, né? Então, segundo ponto, é balancear bem a questão de passivo e ativo. Então, 20, 30% é passivo e 70, 80% é ativo. É tentar lembrar, tentar fazer as questões, programar, enfim, realmente se testar, né? Não entrar na ilusão de competência. E o terceiro ponto que eu falei aqui é a questão de usar lápis e papel, né? Que pode ajudar bastante. O The Rock 6 falar aí sobre a síndrome do tutorial, justamente. Não adianta ficar só lendo, tem que ir além. Inclusive, aí vai aquele mapa que eu falei, né? De como é que você consegue aprender qualquer coisa. E qual a primeira coisa que você faz? Você vai fazer um curso online, ou vai ler um livro, vai pegar uma disciplina, tipo, chega em EDA. Aí qual a primeira coisa que você faz? Certeza que Cleiton faz isso, né? Todo professor, acho que lá, faz isso. A primeira aula é um overview sobre tudo que vai ter na disciplina. Dá uma visão geral, né? O que é que você vai aprender aqui, nessa disciplina? Então, o cara vai dar uma visão geral. Você vai aprender sobre, né, como analisar a complexidade de algoritmo, isso é importante por diversos motivos. Você vai aprender sobre as principais estruturas de dados, sobre a organização e tal. E aí, a partir disso, o cara já tem uma visão geral de tudo que ele vai ter. Por quê? Porque quando você tem um conhecimento, tipo uma estrutura de EDA, é um conhecimento bem grandão, né? O cara não consegue aprender isso tudo de uma vez. Então, o ideal é que você consiga quebrar aquele conhecimento em inglês é chunks, né? Em tipo pedaços pequenininhos, em pedaços menores. Tem que o importante é que o cara consiga entender, tipo, como é que aquele pedaço menor que ele está aprendendo se encaixa no todo. Então, isso é muito importante. Então, a primeira coisa que você faz, tipo, vai ler um livro, ou dar uma folheada bem rápida, só para saber, assim, do que é que se trata o todo, para depois você aprender nas partes, né? Vai aprender nas partes aos poucos. Então, isso é importante. Acho que essa teoria aí do small chunks, ela é para satisfazer a falta de atenção que essa geração nova tem. Como o povo não consegue focar, aí tem que ficar até ensinando em partes menores. Não, é isso também. Por exemplo, você faz um curso online. Inclusive, eu lancei hoje meu curso online, né? Por coincidência, né? Fui programado também.
Em curso online, você tenta fazer as aulas, no máximo, aí 5, 6 minutos. Não adianta pegar uma aula de 40 minutos, é 5, 6 minutos. Por dois motivos. Primeiro, é para quebrar esse conhecimento em partes menores. Então, fica bem visual para o cara, quando tem a lista de aulas, o que é que ele vai aprender em cada aula e tal. E um ponto que Renata falou, não lembro se ela falou aqui, mas já me falou isso várias vezes, é a questão da recompensa, né? Tipo, você não pegar falei e dar... assim, eu tinha esse prazer também, né? Inclusive tem até hoje, né? Porque é tipo, você dá o check, né? Terminei. É você pegar e riscar assim, ó, terminei. É que você tá com aquele negócio assim, nunca termina, pô. Tipo, tem um artigo para escrever, eu boto um artigo todinho. Aí não, o cara bota, ó, tem que fazer a introdução, tem que fazer o abstract, tem que fazer a sessão tal. Então você vai terminando, né? Vai tendo essa recompensa de tá entregando alguma coisa. Então, isso aí são fatores importantes. Mas, quando você pega uma parte dessa para aprender, é qual é importante. Vai para a aula, vê alguém fazendo, vê um exemplo, lê o livro, depois tenta fazer, tenta replicar, tenta resolver o mesmo problema que o Cleiton resolveu na aula, tenta resolver de novo. Conseguiu fazer isso, sem olhar o material, beleza, próximo passo, resolver coisas novas. Tentar aplicar com outro contexto. Então, assim, o fluxo é esse, não tem muito segredo, né? Agora, é aquele negócio, é simples, mas executar é fácil? Não é fácil. Executar tem as intervenções que a gente tem no dia a dia, as distrações, a própria, às vezes, fraqueza, né, mental de você não conseguir lidar com a procrastinação, as tentações das mídias sociais, né, entrar no Instagram, tem que ver o que foi que fulaninho postou, para eu curtir, compartilhar. Então, aquele negócio, né, tipo, eu tenho que ficar assistindo, abrindo o site de notícia a cada 20 minutos. Você precisa disso? Bom, tem um ponto que é importante que eu não falei ainda, então para fechar aqui, né? Eu vejo muita gente hoje em dia, a gente tem especialista de tudo hoje em dia, né? A gente tem especialista político, especialista de saúde pública, especialista de preservação ambiental, todo mundo é especialista de tudo hoje em dia. É impressionante. Todo mundo é especialista. E aí, todo mundo dá opinião de tudo, né? Todo mundo tem opinião formada sobre tudo. E aí tem um ponto importante, tem um dos livros mais relevantes que eu já li, que eu li faz muito tempo, há uns 15 anos, que é os 7 hábitos das pessoas mais efetivas. Aí eu vou dizer isso porque muita gente acha que não tem tempo. Mas quando você for ver, você vai ver que você tem muito tempo para fazer suas coisas úteis. Principalmente agora. Principalmente agora. Mas o ponto é que você está aqui no centro, né? Depende do caso, né? Mas você está aqui no centro. Renato está fazendo isso, pessoal, porque ela tem que tomar conta de 2 crianças em casa. Realmente, nem todo mundo está com tempo mesmo. Eu sou agora professora de infantil, certo? Em casa. Quarentena, para quem tem filho, é pau, viu, velho? A gente tem aqui também. Cleiton tá na vida boa. Vida boa, né? Entre aspas. Por enquanto, né, Cleiton? Por enquanto. Mas, enfim, então a gente tá aqui no centro, né? E aí a gente tem um círculo de influência. A gente pode fazer assim, botar várias camadas assim no círculo, a gente tá no centro, e a gente consegue definir qual o poder que a gente tem de influenciar alguma coisa que a gente está preocupado. Então, eu vejo gente que passa o dia em mídia social falando mal do governo, ou falando mal da oposição, ou falando mal dos Estados Unidos, ou da China, ou de não sei o que, e passa o dia conversando besteira na rede social sobre isso. E aí o ponto é, qual o poder que você tem de influenciar a decisão, sei lá, que Donald Trump vai tomar lá nos Estados Unidos? Você tem poder de influenciar a decisão dele? Qual o impacto que tem a sua opinião, ou que você pode fazer com relação a isso? Ou qual o poder que você tem para mudar o rumo, sei lá, que o governo federal vai tomar, ou que, sei lá, o que Lula está fazendo, ou o que Dilma está fazendo, não importa. Qual o poder que você tem de influenciar isso? E aí, você mede. Agora, qual o poder que eu tenho, por exemplo, de influenciar a minha vida e conseguir ser mais disciplinado nos estudos, me formar, conseguir meu emprego, ajudar minha família. Aí você mede o impacto de influência que você tem. Aí eu acho que vocês vão concordar que, para a maioria dos casos, você tem mais poder de influência sobre a capacidade que você tem de influenciar a sua vida do que agora, pelo menos nesse estado, mudar o que, sei lá, Donald Trump vai fazer lá nos Estados Unidos. Sabe direcionar então, dado isso, você prioriza o seu né? tempo. Direcionar o seu tempo. Você vai passar 80% do seu tempo falando mal de Trump ou de quem esteja em rede social, discutindo sobre isso,
como tem colega meu aqui, que, assim, dá exemplo de pessoas improdutivas, né, que eu conheço, passo o dia conversando de coronavírus. Aí eu vou olhar e falo, meu irmão, o cara não é infectologista, o cara não tem formação em análise de dados, mas o cara é cheio de certeza, né, cheio de certeza, cheio de opinião, passa o dia conversando isso. Eu falei, bicho, que tu não vai escrever teus artigos que tu tá devendo. Tu tá devendo aí um monte de artigo, um monte de trabalho. Mas você vai no WhatsApp, é o dia todo conversando de coronavírus. Eu acho isso fantástico, sabe? E assim, são problemas que muitas pessoas têm, né? E assim, eu não estou dizendo aqui que, tipo, você não deve se revoltar, rebelar com relação a nada, tomar ação para mudar, a gente pode mudar o mundo, não estou dizendo isso, não. É questão de prioridades, né? O que é que você acha que é mais importante para você e levar essa questão do círculo de influência em consideração. Tipo, você, assim, tem que ter a sua estratégia em mente, o que é que você quer para a sua vida, e a partir disso, balancear o tempo de forma mais eficiente, né? Então, eu vejo muita gente se preocupando com coisa que, assim, sua opinião não vai mudar muita coisa com relação a isso, não. Então, por que tu não foca no que você tem que fazer? Em vez de tentar, tipo, aquele negócio, tipo, tu quer mudar o mundo, tu não faz tua cama. Não ajeita a tua cama e tu quer mudar o mundo, né? Então, assim, faça a sua parte primeiro, e depois você tiver com as suas coisas encaminhadas. Tem um amigo meu que é assim, ele quer ajudar todo mundo. Eu falei, você ajude, velho. Tá com 30 e poucos anos, tu mora em casa, tu não tem emprego, tu mal conseguiu terminar um curso. Você terminar de se ajudar, se você tiver estabilizado, aí você vai ajudar aí um monte de gente. Mas você ajuda primeiro. É a questão do ciclo de influência, né? Que é essa visão clara do que é que você pode mudar. E a coisa mais fácil que tem é mudar o que está exatamente ao seu redor, né? A sua situação, a situação da sua família e tal. Então, assim, focar mais tempo nisso. Sim. Só rapidinho que eu tinha falado naquela hora, e aí eu esqueci, e aí eu anotei para não esquecer de novo, então só porque como eu comecei eu vou terminar, mas é aquela questão de que, assim, às vezes a gente como professor, a gente está falando um determinado assunto que a gente explana várias vezes, e aí quando você escuta, aquele assunto parece claro. Então, depois você lê o que a gente anotou, às vezes você... No momento que você escuta, você já acha que está tudo claro. Ah, eu entendi. E aí isso te engana, você achando que sabe do assunto porque você entendeu na hora pela forma como o professor explicou. Você precisa saber se você entendeu de fato quando esfria e você vai raciocinar como você assimilou aquilo. E não só lendo, porque se você lê as anotações do professor, né, num slide, pode ser que você tenha uma tendência a também achar que entendeu alguma coisa. Você só vai ver de fato que você entendeu quando você tentar ou exercitar ou trazer para as suas palavras. Eu acho que lá no começo teve um momento que o Luciano perguntou algo desse tipo. Se eu escrevo, eu posso deturpar ou distorcer o assunto? Eu acho que você não distorce. Você mostra como foi que você entendeu. Então, se aquilo está distorcido, é porque você entendeu distorcido. Então, o ato de você exercitar de alguma forma, ou a parte teórica, tentando explanar, apresentar para outra pessoa, apresentar para si mesmo, mas fazer aquele mapa mental, ou exercitando programando e coisas desse tipo, é que de fato você vai perceber se entendeu e não foi só uma ilusão. E sobre essa questão que Mirko estava falando, de a pessoa saber de tudo, de todos os assuntos atualmente, porque a gente também está em casa. Eu estou aqui botando na energia, porque meu computador estava saindo. A gente está tendo muita informação e o dia inteiro a gente está recebendo enxurrada de informações sobre assuntos que a gente não domina, e a gente fica muito em casa lendo sobre isso, e a gente fica muito... às vezes até apreensivo, nervoso, e fica querendo entender de tudo. Primeiro, a gente não vai entender de tudo, é muito mais difícil a gente entender de tudo sobre esse assunto, independente do que a gente acha, como ele falou. A gente não influencia ninguém e de mudar algumas atitudes que vão acontecer, né? Influenciar o governador, influenciar o presidente e tal. Mas a gente pode tentar focar em coisas que sejam boas para a gente. E o ato de a gente focar em algum assunto que seja interessante para a nossa carreira, nossa profissão, que deveria ser alguma coisa que a gente já gosta, ou seja, é um hobby para a gente também. Você sentar para programar e fazer isso com prazer, isso é um ato de você relaxar. Você deveria relaxar fazendo isso também. É interessante, isso já foi até, inclusive, recomendado,
que nesse período de pandemia você não passe o dia inteiro vendo assuntos, vendo informação. Reserve alguns horários, 2 ou 3 vezes ao dia para você ver, porque isso até estressa algumas pessoas, né? Algumas que são mais preocupadas, têm algum fator de risco, alguma coisa assim. Não adianta ficar remoendo isso. Você até desviar a atenção disso e fazer algo que para você é interessante, é legal. E aí a gente já teve esse começo de pandemia em que a gente usou isso para assistir seriados e para relaxar e para ler livros. E agora a gente está em um momento que a gente poderia aproveitar esse tempo para fazer coisas que sejam interessantes para a gente, mas que influenciem a gente, como o Mirko sugeriu. Só falando uma coisa, essa questão da pessoa ler um negócio e achar que está entendendo. Uma coisa que acontece muito no nosso curso, infelizmente, é os alunos querem se enganar. Eles leem, eles dizem que entenderam aquele assunto lendo ou assistindo sua aula, e na verdade eles só estão se enganando, se eles não estão entendendo de verdade. Eles querem vender uma imagem que estão entendendo, quando na verdade não estão. Por isso, às vezes, se a gente faz uma pergunta, por exemplo, para o aluno, ele diz que entendeu, a gente faz uma outra e fala, não sei responder. Então, você não entendeu de verdade. Isso é muito comum. Quando o aluno faz isso, eu mesmo fico muito triste, porque, de novo, ele está só se enganando, se prejudicando. Exatamente. Outra coisa que eu falo diretamente de disciplina é que, como o Mirko falou, né? Não adianta somente assistir a aula, não adianta somente ficar lendo, ficar ouvindo podcast. Às vezes você tem que ir para o computador e botar a mão na massa. Tudo isso que vai influenciar no seu aprendizado. Não é só uma forma de absorver o conteúdo. Isso. Exatamente. É assim, resumindo, né? A gente tem 5 pontos. Primeiro, como é que a gente pensa? Modo focado e difuso. Tentar equilibrar aí esses 2 modos. Certo? Segundo, tentar aprender tudo numa sessão de estudo só não vai funcionar. Então, tentar decorar para a prova, como o Luciano colocou aí, não cola nem ADS nem nada, né? A não ser que a prova seja muito fácil. Certo? Então, assim, você tem que conseguir estruturar o seu tempo. Beleza? Aí que isso leva para o terceiro ponto. Para você aprender alguma coisa complexa, você precisa de tempo. Mais uma vez, não é igual fazer download de uma música aí no Spotify, sei lá. Não é assim que funciona. Você precisa de tempo para poder aprender. Você não vai querer aprender, não, eu vou aprender uma linguagem de programação por mês. Não, você não vai aprender nada, na verdade. Você vai se enganar achando que sabe fazer alguma coisa e pode aprender uma linguagem por mês. Você não vai aprender nada, na verdade. Você precisa de tempo para aprender as coisas. E o terceiro, negligenciem coisas que são as primeiras coisas a gente deixar do lado, que é dormir e se cuidar, né? Fazer exercício e tal. Então, assim, não negligenciem isso. E a quinta é ter cuidado com a ilusão de competência, né? Que é o que a gente vem discutindo aqui no final. Não adianta simplesmente assistir a aula e achou que aprendeu, ou gravar a aula, depois escutar, conseguir entender tudo. Isso não quer dizer muita coisa, não. Isso não quer dizer nem 10% de onde você precisa chegar. Você tem que realmente tentar fazer, a questão da prática. Certo? Então, com relação ao estudo, é isso. E o sexto ponto que eu atendo aqui no final, né, tem mais a ver com gestão de tempo, né? É tipo, foquem no que vocês, assim, podem fazer, né? Vocês podem, assim, o que você tem mais controle é a vida de vocês. Então, tentem resolver a vida de vocês, botem a maior parte do tempo nisso e o resto do tempo vocês distribuem aí da forma que achar melhor, mas tentem focar principalmente no que vocês podem mudar, que no caso é a vida de vocês, né? Como a gente já viu no caso de muito aluno aí em Monteiro, né? E é muito aluno que a gente via que vinha numa situação livre, trabalhava o dia inteiro, mas que hoje está bem pra caramba. Eu sempre uso o exemplo de Renan, né? Eu gostava muito de Renan, porque ele trabalhava o dia todo, ia bem nas disciplinas, aprendia coisas por fora, fazia projetos, já ganhava dinheiro com o aplicativo dele, e hoje em dia está bem pra caramba. E como vários outros alunos que passaram pra gente. Eu lembro de Frank, Rafael, João, entre outros, né? Entre muitos aí. E a gente viu que hoje em dia estão bem pra caramba, e que eles conseguiram, assim, nada impede que os outros também consigam. É questão de gerenciar o tempo. Isso é eficiente, né? Alguém quer mais falar? Quer falar mais alguma coisa? Não?
Só um Assim, comentário, pessoal, vocês estão vendendo a imagem minha de uma pessoa malvada aí no chat, não sou tão malvado assim, não. eu tô vendo isso, viu, Cleiton? Mentira! A Ele é Thalissa vai professor achar que eu sou... homenageado. Ele é professor homenageado quando chega A no final Thalissa do vai achar que eu sou um curso. professor malvado. Mas, assim, eu vou... Mirko falou muitas coisas interessantes, assim, e a gente vê a importância que os alunos, eles devem desenvolver essa questão da aprendizagem, assumir esse compromisso mesmo de aprender a aprender, né? E também a questão, assim, é muito importante que os alunos, eles estabeleçam metas, né? Através das metas, eu acho que os alunos vão conseguir. Quando a gente fala de meta, não é nem só relacionada a aluno, como também professor, nós, seres humanos também. Quando a gente coloca metas, né, na nossa vida, a gente consegue estabelecer as prioridades, consegue organizar a rotina, né, para a gente poder alcançar essas metas e ser realmente sujeitos protagonistas do nosso conhecimento. É isso. Isso, exatamente. Essa questão de meta, assim, quando a gente está na faculdade é até mais fácil, né? Porque a partir do momento que, sei lá, professor, estou usando sempre Cleiton como exemplo, né? Professor Renata. Professor Renata pega e bota uma prova, ela bota lá uma prova de P1 para daqui a um mês. Então ela colocou uma meta para você, ela definiu para você a meta. Ou daqui a um mês você tem que estar sabendo o assunto. Quando vocês saírem para o mundo real, né? Não vai ser bem assim, não. Tipo, vocês vão ter que saber definir as metas de vocês, que é muito mais difícil. Então aí as metas já estão definidas. Então vocês têm que aprender, primeiro, a seguir as metas que os outros colocam para você, né? Que no caso os professores fazem. A gente coloca, tipo, tem um semestre, tem a meta de aprender aquilo tudo, mas a gente quer em metas menores, que é justamente as avaliações e tal que a gente coloca. Então isso aí já são metas que a gente está definindo. Então, assim, a gente já está definindo para você. Quando você sair para o mundo real, você vai ter que fazer isso sozinho. Você tem que definir meta para o seu crescimento profissional, que vai envolver a questão de as coisas, conhecimentos novos que você vai precisar adquirir. Tipo, conhecimento que você tem no curso de ADS, em qualquer outro curso, não é suficiente. Não é por causa do curso em si, é por causa do mundo que a gente vive. Principalmente na área da gente, está mudando direto, né? Então, você tem que aprender a aprender continuamente aí pro resto da sua vida. Então, vocês já estão num ambiente ainda mais controlado. Dentro da universidade é um ambiente mais controlado. A gente está definindo para você o que você tem que fazer. Quando sair para o mundo real, é mais difícil. Então, hoje o mundo ele exige que os profissionais sejam muito ágeis, né, e inovadores. Exatamente. Então aí. E assim, a gente pega o pessoal da área da gente, né? Tipo, o cara vai lá, todo dia é um novo framework JavaScript, né? Todo dia. O cara olha para lá, eu vou fazer um framework JavaScript. Aí vai, pum. Olha para o lado, o outro cara faz outro. E, tipo, tecnologia nova surgindo o tempo todo. E aí, se você não for uma pessoa, assim, disciplinada, focada, de saber, rapaz, o que é que eu vou fazer? Você não tem como aprender tudo de uma vez. Então, você tem que saber organizar a sua carreira, definir as suas metas, para aí conseguir ter sucesso no mercado e tal. Assim, vocês ainda em ADS tem os professores, né, passando a mão na cabeça de vocês, rapaz, estude, não sei o quê. Na empresa vai ser, meu filho quer estudar, não. Tem outro que quer entrar. Tchau. Recentemente, eu dei aula aí, fui convidado para dar uma aula com esses, eu não vou dizer o nome da empresa, né? Mas para uma dessas empresas que tem de educação novas, de bootcamp, formação acelerada e tal. Que os caras pegam uma pessoa. Eu peguei lá uma turma, tinha acho que 25 meninas. Meninas não, né? Que a maioria é mais velha do que eu. Mas tinha 30, 35, 30, 33, 32, 30, 29. E a maioria eram pessoas que vinham de outra. Tá bom, Renato. É menino. Mas a maioria eram pessoas que vinham de outras áreas, pessoas formadas em física, em pedagogia, em todas as áreas que vocês imaginaram, administração, contabilidade, e elas estavam migrando de área. Então, essa empresa, ela pega essas pessoas, ou pessoas, nessa turma não tem ninguém que era formado em curso de tecnologia, mas então pegam pessoas de curso de tecnologia que não estão conseguindo emprego, né? Então, eles fazem essas formações aceleradas para botar no mercado. E aí você via, assim, o esforço que elas tinham que ter para pegar o que a gente ensina. É claro que não tem o mesmo nível de profundidade, longe disso, do que é ensinado no curso de graduação
nem no curso de 4 anos, ou no curso de 2 anos e meio, 2 anos, 3 anos, como é o tecnólogo, né, de ADS. Mas, pô, em 2 meses, 3 meses, a formação lá bem acelerada, para elas terem o mínimo que precisam para entrar para o mercado. E aí você vê, assim, o pessoal, assim, já é, grande maioria, já pessoas mais velhas, precisando trocar de área, já com filho, já com família, assim, situação bem mais complicada do que da maioria dos alunos que a gente tem atualmente no IF, né? Agora, a diferença é que são pessoas também mais maduras, né? Tipo, elas sabem. E mais motivadas também. Exatamente, assim, eu vi uma diferença, assim, grande. A aula foi totalmente online, por causa da pandemia, claro, né? A turma era lá de São Paulo, mas totalmente online, mas, assim, muito participativos, querendo aproveitar o máximo, como assim? Achavam querendo aproveitar o máximo de mim quando eu estava lá. Tirando o máximo de dúvidas e tal. Quer dizer, um comportamento que não acontece quando eu dava aula aí, né? No IF. Pô, aula de novo comigo, toda semana tem aula de novo, depois tem aula de novo. Vai ficar aquele negócio que é tão rotineiro, mas, por exemplo, quando eu dei aula para essa outra turma, assim, foi como se fosse, tipo assim, ficava tirando dúvida o tempo todo, participando o tempo todo. Porque elas sabiam que eu preciso aprender isso aqui. Se eu não aprender isso aqui, quando for daqui a 1 mês e meio, eu vou estar por rodada pedindo entrevista e não vou conseguir passar na entrevista. E eu lembro até um caso que Edinaldo contou, né? Edinaldo, que é professor. Eu falei, rapaz, foi muito engraçado. Eu fui convidado para dar uma palestra lá no CEMIT. Eu fui dar um treinamento. Quando eu terminei a palestra, todo mundo começou a bater palma. Eu falei, rapaz, quando eu era professor aqui, ninguém nunca bateu palma, né? Quando eu saí que eu voltei, eu não bate palma. É justamente assim, a perspectiva, né? A perspectiva que tipo, o professor que está lá na frente, te avaliando, ele não está ali com um bloqueio na sua vida. Porque às vezes o aluno, tem muita gente que tem essa perspectiva, né? E a gente já foi aluno, talvez, eu já tive essa visão, às vezes alguns professores, esse cara tá aqui para tá de sacanagem comigo, tá aqui só para me reprovar, tá me marcando, assim, é tipo aquele negócio, tipo, é o suprassumo do egocentrismo, né? Eu sou tão importante assim, que o professor está me marcando para eu não passar na disciplina. Porque realmente eu sou tão importante assim, né? Que o cara está realmente fazendo artimanhas para não me passar. Isso não acontece. Assim, eu não vi isso nunca acontecer, né? Então, assim, na verdade, a gente está lá, a gente tem que cobrar e a gente faz nossa parte para que o cara consiga depois arrumar um emprego, né? Então, e a gente faz com a melhor das intenções, né? Se a gente não cobrar agora, quando chegar mais na frente, você consegue até se formar. Diploma todo mundo consegue. Você consegue o diploma. Verdade. Mas é só ficar tentando, né? Pagar a disciplina, você consegue o diploma. Depois você consegue para o mercado. Ou se for para o mercado, no primeiro emprego, você vai conseguir se dar bem, não vai ser demitido e depois não conseguir voltar para o mercado. Então, assim, os professores estão lá para cobrar, eles definem essas metas, né? Usando até o termo aí que Tanício falou, define essas metas, você tem que aprender isso até o dia tal e te ajudando, porque quando você vai para o mundo real, é mais complicado. Quando eu vi a situação lá das meninas, né, o pessoal bem mais velho, e tudo bem que a gente tinha alguns alunos que eram mais velhos no curso de ADS, mas eu tô falando pela maioria, né, a maioria é gente mais jovem, 19, 20 anos. Então, tinha gente que tem gente que tem filho, né, que tá fazendo curso, que tinha filho, então, mas falando pela maioria. Eu via a situação lá nessa turma que eu dei aula recentemente, e você via, assim, a vontade, sabe, que elas tinham de, tipo assim, isso aqui vai mudar a minha vida. E a realidade é que no mercado que a gente tem hoje, um curso de ADS, na verdade, assim, não é o curso de ADS, né? Mas o conhecimento que você vai adquirir ali, que é o que vale no final das contas, pode, de fato, mudar a realidade de muita gente que tá fazendo o curso. Sem que, assim, depende já de você. Mudou, né, de algumas pessoas. Já mudou de algumas pessoas, né? Então, assim, Renata, Cleiton, Giuseppe, Jainson não tá mais lá, né? Jainson foi para a Esperança também. Os professores que estão lá, hoje em dia, já não estão lá para dificultar a vida de ninguém, até dificulta, mas com o objetivo de fazer com que você seja mais. Não é a dificuldade, não é a dificuldade. O objetivo, na verdade, é fazer com que você seja melhor, né? Que você esteja preparado para entrar no mercado. E aquele negócio, tipo, você passar o dia dormindo, sem fazer nada, e você não vai evoluir, né? Você inclusive, das assim, dificuldades. Para acabar, né, rapidinho, inclusive, para nós, professores, para o campus, o ideal seria que a gente aprovasse todo mundo. Entrou por uma porta, saiu pela outra, ninguém reprovar, todo mundo é passado, seria ótimo.
Só que os nossos valores impedem de fazer isso. A gente quer formar bons profissionais. A gente quer passar uma mensagem que quando a pessoa chega numa entrevista e ele vê no Campus Monteiro, ele é um bom profissional. Ele já tem, desculpa usar essa palavra, mas ele já tem pedigree. E o nosso campus, o nosso curso tem isso. Sério, Renato, nosso curso tem isso. Pelo menos é isso que eu escuto, né? Enfim, já que acabou aqui a discussão, para a gente encerrar a live, Mirko, você podia falar sobre o seu curso que você lançou hoje. Por que você saiu Momento do merchan, IFPB? né? Fala aí para os outros alunos. Pergunta muito delicada, né? Tem muitos fatores que envolvem. Mas a verdade eu saí em janeiro, e aí também não saí para não fazer nada, né? Então, assim, eu tinha outros objetivos, e aí um dos objetivos é continuar trabalhando na área da educação, mas no mundo privado, né? Assim, até com potencial de alcançar mais pessoas, né? Que é no curso online e tal. Então, eu já tenho muitos de vocês, na verdade, fizeram um curso com um amigo meu, que é meu sócio, que é Gustavo Farias. Então, muitos de vocês já fizeram curso com ele na Udemy sobre... Eu já vi, quando a gente fazia lá a avaliação de... Como é o nome? Atividade complementar, né? De vez em quando eu via lá o pessoal com o curso dele lá na Udemy. Então, assim, um dos pontos é justamente os objetivos é sair para abrir a empresa da gente de curso online. E aí hoje eu lancei o primeiro curso, que é um curso de Scrum, que é uma especialidade que eu tenho, que eu trabalho desde, não sei quantos, já uns 10 anos já. Eu tenho tempo de certificação. E aí, então a gente lançou, na verdade, assim, perspectiva assim, da empresa, né? De curso meu, esse foi o primeiro que a gente lançou. Então, deu muito trabalho, mas, enfim, saiu hoje. E aí é um curso de Scrum em inglês. Eu acho que até tem um aluno aqui que acho que eu já passei até para a Elaine, né? A Elaine está me ajudando em algumas coisas. A Elaine aqui tá em ADS ainda, né? E aí, assim, eu posso até deixar o link aqui, tem um cupom de desconto, né? Fica R$19,99, bem baratinho. O meu curso de Scrum, assim, assim, modéstia à parte, o curso é muito bom, na verdade. Até porque fui eu que fiz, né? Tô brincando. Mas, assim, o curso, assim, é bem completo, é em inglês, mas eu vi que até que as legendas funcionam bem na Udemy. Se alguém tiver interesse em fazer, eu posso deixar aqui o código com desconto. E aí vocês vão lá e botam 5 estrelas, né? Já que eu sempre fui muito bonzinho com todos vocês. Obrigado mais uma vez, Mirko, por ter topado participar, mesmo sem ter nenhuma obrigação. Se prepare para mais convites sem futuro como esse. Queria agradecer também a Tanissa por ter participado. Quer falar alguma coisa, Tanissa? Não, só agradecer, é muito bom, assim, como eu estou chegando no IF agora, né, e tá, assim, entendendo um pouquinho dos cursos, né, é um prazer. Eu agradeço demais, Cleiton, pela oportunidade, pelo convite. Tá. E agradecer também a Renata, né, por ter topado participar, ter ficado esse tempo todo longe das meninas, eu nas gritando aí. Obrigado, Renata. Eu vi que você botou meu microfone no mudo nas horas que as meninas estavam gritando aqui no fundo, né? Quer falar mais alguma coisa, Renata? Não, agradecer a Mirko por participar da live com a gente, de poder expor essas ideias, né? Eu já estava até colocando um pouco em prática antes de sair do IF. E para os alunos que eles utilizem bem essas informações que a gente colocou para não só durante esse momento, mas a ideia, as sugestões é para estudo ao longo da vida, né? É isso. Sim, Cleiton, só um Oi, minuto. Para avisar para os alunos, né, que a COPED está realizando os atendimentos online, para tentar ajudar, assim, se algum aluno tiver com alguma dificuldade de tentar organizar a sua rotina, né, a COPED está fazendo esses atendimentos online. Aí lá no Instagram do campus, né, do IFPB Campus Monteiro, tem os nossos e-mails, tem o telefone também do WhatsApp, vocês podem entrar em contato conosco, que a gente está disponível para poder ajudar. Tá. Outra coisa, pessoal, que o Jorge pediu para lembrar, hoje é o último dia para preencher o formulário de consulta sobre acesso à tecnologia, tá? Esse formulário é importante porque a ideia
tomar as ações que vão servir para repor as aulas, né, após a pandemia, com base nas respostas do questionário. Então, é importante que todo mundo participe. Outra coisa importante, eu gostei muito da interação de vocês brincaram aí um pouco no chat, mas teve bastante gente durante a discussão inteira assistindo, ou pelo menos com o YouTube ligado, né, com a gente aqui falando. E como deu muito certo, eu acredito que semana que vem a gente vai tentar marcar outra videoconferência com outro ex-professor, talvez outros ex-professores, e quem sabe alguns ex-alunos também, para falar sobre outros assuntos, tá bom? Muito bom. Obrigado e até semana que vem. Tchau. Tchau.